Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos começar se apresentando rapidamente aí para o pessoal, né? Para a gente poder se conhecer melhor e o pessoal que está seguindo a gente. Eu tenho certeza que tem seguidores de cada um de nós que está por aqui, né? Então, me apresentar primeiro. Eu sou o Henrique Altran, sou daqui de Fortaleza, vizinho aqui do meu amigo Felipe Viana e sou acadêmico de nutrição. Se tudo der certo, eu me formo no final desse ano. Então, a gente está aqui hoje, estou realmente muito animado, é a primeira live assim, quádrupla que a gente faz, né, para abordar um tema tão polêmico como esse. E, pô, estou muito feliz de estar aqui. Meu amigo Felipe, vamos aí sentir do horário. Bora. Vai. Meu nome é Felipe Viana, sou nutricionista há 3 meses, recém-formado. Muito bom, muito bom. Sou aqui de Natal, vizinho Henrique Altran, sou aqui de Natal. E estou mais feliz do que vocês todos juntos de estar aqui nessa live, porque a aveia é um tema que todo mundo tocava no ponto individualmente, né? Agora a gente vai se juntar para tentar chegar no consenso. Eu acho que não vai dar certo. Meu amigo Marcelo Cardoso. Opa! Então, eu sou o Marcelo Cardoso, eu sou médico. Depois eu vou pedir licença que eu vou contar um pouquinho da minha história só, porque eu quero iniciar essa live de um jeito um pouquinho diferente, mas eu sou médico, eu tenho pós-graduação em cirurgia, tenho uma história dentro da cirurgia e da clínica, e desde 2011 eu me dedico a levar o meu consultório médico, baseando a medicina na interface em que tem o estilo de vida com os desfechos de saúde. Então, o modo como a gente vive, quais repercussões se dão no nosso ambiente metabólico, na nossa parte psicológica, fazendo com que a gente tenha resultados bons ou ruins. E vai ser sobre isso que vai ser com essa experiência que eu pretendo contribuir aqui com essa live histórica. Show de bola. Meu amigo Adolfo. Marcelão, sabe o que você faz, Marcelão, quando você está se dispondo a fazer isso no consultório e cruzando essas informações, você está fazendo uma coisa chamada ciência. Que tendo a oportunidade hoje, vou pisar nesse calo que vocês têm visto que eu estou enchendo o saco com esse assunto. Mas é porque eu ouvi alguém dizer que empirismo não é ciência, me dá uma coceira no lugar que eu não vou nem citar. E é complicado. Mas olha, meu nome é Adolfo Não é? Meu nome é Adolfo Duarte, sou médico também. E eu me dedico, pessoal, à abordagem ortomolecular, na verdade, desde a minha adolescência. Eu comecei a trabalhar com minha mãe, que é nutricionista, né, como vocês dois. E a Amélia Duarte, que está lá em Portugal, muito metida, e outro dia entrou na live só para me dar esporro, né? Natural também, coisa de mãe. E eu me dedico ao ortomolecular esse tempo todo, ortomolecular no sentido de entender que a gente pode tratar e prevenir doenças com mudança de hábito, com ajustes, né, nutricionais, e muitas vezes com o uso de alguns suplementos bem colocados de acordo com a necessidade. Então, meu trabalho sempre girou em torno disso. E acabou girando muito em torno também de restrição e ajuste de carboidrato, foi isso que acabou aproximando todos nós, né? Sim. Então, estou aqui para contribuir, pessoal. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Marcelão, você queria começar, Marcelão, contando um pouco da sua história? Eu acho que vale a pena. Isso, cara, assim, ó, porque tem uma coisa, quando a gente começa a lidar com um estilo de vida nos desfechos de saúde, tem uma coisa assim, Altran e colegas, que é fundamental entender. A ciência, ela é capaz de mudar a vida da pessoa desde que a pessoa consiga introduzir ciência no seu estilo de vida. De nada adianta a gente chegar no auge da evidência científica se ela não for capaz de entrar na vida do paciente. Vocês vão começar a atender paciente, o próprio Felipe já está atendendo. Se a gente não entrar na vida do paciente, não fizer ele entender que precisa partir dele a mudança, de nada adianta tudo que a gente sabe sobre saúde. E partindo desse pressuposto que eu queria contar para a gente começar a live, a gente vai pegar pesado na ciência daqui a pouquinho, mas eu queria só entrar um pouquinho no estilo de vida antes, para que todo mundo que está assistindo essa live, que venha assistir, consiga colocar na sua vida muito do conhecimento que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, tem uma brincadeira, meus colegas, meus amigos, que eu não sei se vocês conhecem, que eu faço lá no meu Instagram e com o pessoal que eu convivo, que é de separar em arquétipos o estilo de vida das pessoas. Então, eu separei 4 arquétipos, que começou com uma história engraçada, quando eu estava indo entrar numa cirurgia num hospital aqui da minha cidade, e eu vi que tinha uma mulher obesa, fumando,
comendo ali uma coxinha na frente do hospital, esbravejando no celular, assim, típico da pessoa comum, do dia a dia, que não está tendo a oportunidade assim, de florescer para começar a cultivar um estilo de vida melhor. Porque ficava nítido que ela estava ainda atrapalhada nos seus momentos da vida e não estava conseguindo ainda performar, como eu digo assim, em buscar evolução pessoal e saúde. Daí eu disse assim, pô, a minha medicina, ela consegue entrar pouco na vida dessa pessoa, porque eu não consigo explicar para ela, nesse momento da vida dela, as mudanças de estilo de vida que ela precisa fazer para começar a mudar os desfechos de saúde. E aí eu dei um nome, assim, não, então ela é assim, ela está fora do contexto, desse contexto que a gente consegue conversar e fazer com que ela mude o estilo de vida, porque ela está num momento ruim da vida. Eu chamei ela de #4. O paciente #4 está fora do processo porque está envolvido com outros problemas. Aí depois eu chamei de #3 o paciente, a pessoa que sabe que existe o Henrique Altran, sabe que existe o Viana, sabe que existe o Dr. Adolfo, mas pensa assim, ó, sabe que eu acho que isso aí tudo é uma bobagem, sabe? Eu vi esses caras falando aí, comida, carboidrato, a vida é uma só, vamos tocar fogo, vamos viver que a vida é uma só. Eu costumo dizer assim, que os hospitais estão lotados de #3 e 4. Eles não se dão conta, mas os hospitais estão lotados de gente que vive de uma maneira displicente. Ou por não saber, que são os #4, ou por saber e não dar valor, que são os #3. Então, dessa nossa live, os #3 e #4, eles vão se beneficiar pouco. Vão se beneficiar pouco. Eles nem estão ligados nem na veia ainda, eles estão lá ainda no pão com margarina, estão fumando e bebendo Coca-Cola. Mas é integral, mas é integral. Então eles estão ainda um pouco atrapalhados, assim, mas tá tudo bem, cada um tem seu tempo. A nossa live começa nos #2 e #1. Só que tem um público especial, que é para esse que é essa live. E é ele que tem que entender o que a gente vai falar aqui. Que eu dividi os #2. #2 é aquele que sabe que existem as coisas, está buscando um estilo de vida saudável, quer performar, quer emagrecer, quer ter longevidade. Só que o #2 se divide em 2 subtipos. #2 linha e #2 duas linhas. #2 linha é aquele que sabe o que tem que fazer, já entendeu, só tem uma certa dificuldade, porque ainda tem um desejo assim, de comer um doce, de eventualmente tomar uma cerveja. Então sabe o que tem que fazer, mas falha. Mas sabe o que tem que fazer, sabe? Só falha porque está na vida, está mudando. É para o #2 duas linhas, que é essa live principalmente. É para todo mundo, mas o #2 duas linhas é que precisa prestar atenção. Sabe quem é que é o #2 duas linhas? É aquela mulher, aquele homem que decide assim, pô, eu vou cuidar melhor de mim, vou perder peso, vou desinflamar meu organismo. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um suco detox, um suco verde de manhã, eu vou comer aveia, eu vou tirar toda a gordura da comida. A mulher diz que vai fazer zumba, o homem diz que vai fazer aquele Cooper, aquela corridinha. Eles estão bem intencionados, só estão mal orientados. Eles estão bem intencionados, eles querem, de verdade. Aí compra produto light, diet, integral, desnatado, conta caloria, baixa o fat secret para contar quanto vai dar dos macros. Aí substitui, assim, não, eu tenho que comer 40%, 50% de carboidratos. Hoje eu vou comer leite condensado, para poder amanhã eu como arroz integral, porque daí bate os macros. Está bem intencionado, mas está mal orientado. É para essa pessoa que é essa live. Está bem intencionado. Sabe por quê? Porque eu comento assim, Altran, Felipe e Adolfo, que a aveia, ela é... Eu já vou começar a dar um spoiler das opiniões, né? Na minha opinião, a aveia, eu chamo assim, ó, sempre que eu falo de aveia, eu digo que a aveia é o cavalo de Troia das dietas. Porque ele traz para dentro da vida da pessoa. Eu comecei falando que a gente precisa trazer para a vida da pessoa ciência de uma forma que ela consiga aplicar e ter bons desfechos. A aveia faz isso ao contrário. Ela pega o #2 duas linhas e dá a certeza para ele que agora ele vai ter bons resultados. Que agora vai dar tudo certo. Porque agora, o que a aveia traz junto? É o cavalo de Troia. Ela traz junto suco integral de uva, ela traz junto barra de cereal em granola, ela traz junto margarina, aquela do coração, que a gente não pode falar o nome. Só que o #2 duas linhas vai para o hospital com pedra na vesícula, porque não come mais nenhuma gordura, achando que isso era uma fatalidade, porque ele está fazendo tudo certo. Então, essa live de hoje ela tem que conseguir explicar
para o hashtag 2 para a pessoa que está se esforçando para ter bons desfechos, que existe uma realidade diferente daquela que está na televisão, que está no Instagram de grandes influenciadores. Existe uma outra realidade que pode ser implementada na vida da pessoa com desfechos melhores do que ela vem tendo. Então a gente tem que só entender, eu comecei a falar isso para dizer assim, ó, eu me formei em 2008, eu trabalhei com clínica até 2010 exclusivamente. Depois de 2011 eu comecei a trabalhar com low carb, com emagrecimento, doenças metabólicas, mudança de estilo de vida desde 2011. Eu comecei a operar cirurgia geral em 2012 e de 2012 até 2019 eu operei cirurgia geral, 5 anos cirurgia cardíaca e 3 anos cirurgia plástica. Por que eu estou contando isso? Isso me deu uma visão bem ampla da medicina. E o que eu me dei conta no final de tudo? Não adianta a gente falar aqui, não adianta a ciência de ponta, se o paciente comum, a pessoa que está do outro lado do nosso celular nos escutando, não terminar a live entendendo assim, nossa, isso aqui eu preciso mudar, e mudando isso, eu melhoro isso, melhoro aquilo, melhoro aquilo, melhoro aquilo. A ciência a gente vai discutir a partir de agora, mas o que precisa ficar claro é que se a pessoa não conseguir entender isso de uma maneira clara, que não consiga colocar no estilo de vida, nada vai ter adiantado. E é isso que aconteceu com os hashtag 2 linhas. Eles foram atropelados por um monte de informação, não sabem o que fazer, e a saída deles começa agora. É isso aí. Muito bom. É isso aí. Muito bem. Bom. Muito bom. Bom, a ideia, então, é a gente conversar um pouquinho sobre a aveia, mas eu acho que para a gente fazer uma boa introdução e para entender por que a aveia não é esse alimento santificado pelos nutricionistas, né? Eu tenho certeza que o Felipe escutou aí na faculdade de que toda dieta tem que ter aveia e que se você tem que bater fibra na dieta, você tem que botar aveia e que é um alimento que pode ser a ceia, pode ser no café, pode ser um pré-treino, pode ser tudo. Eu acho que vale a pena a gente conversar rapidamente sobre os aspectos evolutivos da nossa biologia, né? Entender um pouquinho como é que é como é que a gente evoluiu ao longo aí de o gênero Homo 2 milhões de anos, para entender por que a aveia não é uma coisa que se encaixa muito bem na nossa biologia, né? Então eu vou começar rapidamente aqui falando que nosso gênero, né, o gênero Homo, ele tem 2 milhões de anos aproximadamente aqui no nosso planeta, e desde que nós surgimos, o gênero Homo surgiu, a gente tem sobrevivido com uma dieta onívora, como o Dr. Marcelo gosta de falar, uma dieta onívora de viés carnívoro, né? Então a gente tinha como base da nossa alimentação a carne proveniente inicialmente de animais que já tinham sido caçados por outros carnívoros, né? E posteriormente a carne que nós começamos a caçar, né? Com o advento das ferramentas que nós começamos a criar. E esse acesso a alimentos de alta densidade nutricional, que são os alimentos de origem animal, nos proporcionaram uma energia, uma quantidade maior de energia que deu o substrato necessário para o desenvolvimento cerebral. Não só energia, mas também substrato em termos de substâncias, né? Em termos de DHA e EPA, que são 2 ácidos graxos essenciais, que a gente só tem no reino animal, a gente não tem isso no reino vegetal. Então a gente teve a oportunidade, é como se a gente tivesse a faca e o queijo na mão para que o nosso cérebro começasse a desenvolver e a partir daí a gente tivesse a possibilidade de avançar tecnologicamente. Né? Altran, eu queria só complementar. Claro. Está dizendo perfeito, que é assim, ó. Uma coisa que a gente, para chegar lá onde a gente quer chegar no final dessa live, uma coisa importante desse aspecto evolutivo que citaste, é entender que mais do que energia, no processo evolutivo, desde o Homo erectus começou, desde que o Homo habilis começou a conseguir caçar, tirar o tutano dos ossos e conseguir tirar cada vez mais nutrientes das carcaças e das caças de outros, e depois que o Homo erectus dominou o fogo e a caça, e aí conseguiu ampliar muito a gama de alimentação, já que passou a ser um caçador mais habilidoso. O que vem acontecendo, e é isso que diz, eu estou mudando as palavras, vem aumentando assim, ó, tanto a disponibilidade energética, mas eu acho que a palavra, o termo-chave para a gente poder usar na aveia depois, é que vem aumentando na rotina alimentar do gênero Homo a densidade nutricional.
cada vez mais, cada vez que a gente vai vendo a evolução do gênero Homo, cada vez mais a gente consegue energia e nutrição num volume, numa quantidade menor de alimento. O que tornou possível que a gente não fosse mais tão dependente do ambiente o tempo todo para conseguir nutrientes essenciais. Assim, a gente tem que falar em densidade nutricional e nutrientes essenciais, para que a gente entenda o papel que a aveia ocupa depois, pós-agricultura. Então, a gente só tem que só lembrar que a gente vem num crescente de disponibilidade energética com densidade nutricional. Cada vez a gente come coisas mais nutritivas num volume menor, para a gente poder chegar depois lá na diluição proteica e etc., para poder entender o papel disso. Claro. E entender que essa questão energética ela é muito importante porque todo ser humano, na realidade, todo organismo vivo que existe no planeta busca captar energia para gerar mais vida. Esse é o nosso foco, né? O foco de qualquer ser vivo no planeta é esse, sobreviver o máximo de tempo possível, o que requer energia, para gerar outras vidas, ou seja, para se reproduzir, o que requer energia. Então, nós não somos diferentes e em tempos pré-históricos a gente preferia o quê? Nós preferimos alimentos de alta densidade energética e nutricional em detrimento de alimentos que tinham pouca densidade. Então, eu vou preferir um tubérculo ao invés de uma folha. Eu vou preferir comer aquele animal mais lento sei lá, da manada de antílopes que eu vou caçar, mais fácil do que aquele animal mais robusto que corre mais. Então eu vou sempre priorizar uma captação de energia com um baixo custo, né? E sabe que esse nosso raciocínio, Altran, ele é libertador. Depois que tu faz as pazes com o paradigma evolutivo, ele é libertador, porque ele te dá um algoritmo infalível de como a vida evolui no planeta Terra. Depois que tu entende isso, tu sabe. E, por exemplo, o pessoal está comentando aqui, mas de carne não dá câncer. Ora, como poderia dar se a gente vem ampliando a densidade nutricional às custas de alimentos de origem animal? Mas sem chegar nesse ponto, assim, a gente fala com muita naturalidade do paradigma evolutivo e do desenvolvimento humano enquanto espécie. Só que a maioria das pessoas, Altran, Adolfo e Felipe, a maioria das pessoas nunca parou para pensar sobre isso e não leva em consideração. A maioria das pessoas só escuta falar em órgãos quando eles adoecem. Ninguém lembra que tem fígado, tem pâncreas, tem duodeno, jejum, ilho, apêndice. Lembra quando inflama. Quanto dinheiro, quanta conta eu paguei tirando apêndice e vesícula? Eu paguei assim, ó. Teve o meu filho mais velho, que tem 10 anos, da primeira à quarta série, eu paguei o colégio dele tirando vesícula, Adolfo. Tirando vesícula. Por quê? Porque as pessoas simplesmente pararam de consumir gordura. Quando consomem gordura, é uma gordura poliinsaturada extraída de semente que não tem adequação biológica, aquela vesícula não funciona, ficava com pedra, o Marcelo ia lá, tirava e pagava o colégio dos guris. Justamente por causa daquela adulta jovem de 30 a 40 anos, que normalmente é uma puérpera, acabou de ter filho, tem 40 anos, 2 filhos, pedra na vesícula. Porque ela vem comendo pãozinho francês, com margarina, porque ela tem certeza que isso é melhor do que comer ovos com bacon. Por que ela tem certeza? Porque ela não se enxerga como um animal onívoro de viés carnívoro, homo sapiens, primata, mamífero, que é a realidade biológica. Então, uma grande coisa assim, para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que vão começar a entender essa medicina mais integrativa, uma nutrição com paradigma evolutivo, precisa ter um exercício, pelo menos inicial, de entender que existe a realidade cultural, que é a evolução científica, a evolução cultural, social, mas a realidade biológica ela é alheia à evolução cultural. Na cultura, na face cultural, a gente evolui muito e muito rápido. O mundo do meu filho de 11 anos, quando ele nasceu, é diferente do mundo do meu filho de 3 anos de agora. Em uma década, o mundo mudou muito, mas a biologia não mudou nada. E uma coisa que as pessoas não têm noção é que o nosso corpo ele é exatamente como ele é, exatamente, há mais de 50 mil anos. Por que eu estou lembrando disso? Porque a aveia é um produto pós-agricultural, depois da domesticação das plantas, que aconteceu antes de ontem, agora, há 10, 15 mil anos. E as pessoas não têm a noção de que o nosso corpo ainda é o mesmo, não da Santa Ceia de Jesus Cristo, mas de 50 a 70 mil anos a gente dividia a face do planeta Terra com o Homo neanderthalensis. E as pessoas não têm essa ideia,
E por isso fica essa discussão, assim, mas será que carne não dá câncer? Mas fibra não é bom? Não tem que comer aveia para poder ir no banheiro fazer cocô? Não tem que comer isso aí, essas coisas? Só porque não leva em consideração a realidade biológica. Então a gente precisa pegar isso que tu está falando e trazer para a vida real e entender que a cultura existe, mas a biologia ela é alheia a isso. Exatamente, exatamente. Então, era isso que eu ia concluir. Entender os aspectos evolutivos é fundamental para que você possa entender que nós hoje não somos... porque sabe o que acontece, Marcelo, Felipe e Adolfo? Acontece o seguinte, o nutricionista sai da faculdade hoje e ele acha que pão é alimento ancestral. Ele acha que aveia é alimento ancestral. Você está entendendo? Porque está na Santa Ceia, Altran. Porque está na Santa Mas Ceia. até Jesus Cristo consumiu pão. Exato. Como é que você está falando? Exatamente. Então, quer dizer, falta esse entendimento de que a evolução biológica ela acontece pouco a pouquinho, né? E que o fato da gente ter duas evoluções acontecendo ao mesmo tempo com a gente, que é a evolução biológica e a evolução cultural, não faz com que uma altere a outra. Ou seja, a evolução cultural ela não influencia na minha evolução biológica, não acelera o processo. Tá entendendo? Não é porque eu agora consigo colocar um Land Rover em Marte que por conta disso o meu sistema digestivo passou a lidar melhor com uma dieta 100% vegana. Não mudou. Tá entendendo? Então as pessoas precisam se entender isso. Né? Pessoal, gosto de lembrar o pessoal uma coisa, que essas considerações todas que vocês estão fazendo, que a gente sabe que é o que a gente trabalha, elas precisam ser reproduzidas justamente pelos colegas. Porque, no fim das contas, o público é vítima. E, olha, isso eu não estou dizendo, coitadinhos, não. Estou falando vítimas no sentido total mesmo, como se algo fosse articulado para pegá-los, entendeu? Como se fosse uma grande ratoeira montada. Porque, se você parar para pensar, toda comida que é processada e vendida, tudo que é empacotado, é muito bem desenhado por colegas extremamente inteligentes, que desenvolveram aquilo para ser sedutor ao nível de ser impossível resistir. É impossível comer um só. Né? Então, esse interesse que a gente gosta de despertar nos nossos pacientes e nas pessoas que nos seguem, ele é como se fosse um chamamento à busca, chamamento à curiosidade, que é algo que acho que é importante a gente resgatar, porque onde morre a curiosidade, morre a humanidade, né? Então a gente tem que trazer as pessoas para essa curiosidade. Por isso que eu falo, o paciente chega para mim e faz assim, Dolfo, eu olhei tudo que você passou para mim na internet, desculpa. Desculpa não, que bom, olha mesmo. Agora, só não tira conclusão. Você olhar, você achar uma coisa estranha, me pergunta, vamos conversar. É bom vocês terem a curiosidade. Então, vocês estão nos assistindo, que sejam colegas, lembrem da responsabilidade que é nossa, tá? Lembrem que nosso prenome doutor tem relação com a docere, não tem relação com ser bonito. E docere está relacionado a ensinar, nossa função é ensinar as pessoas a ter saúde. Nossa função não é curar, nem é fazer as pessoas emagrecer ou engordar. Nossa função é ensinar as pessoas a ter saúde, ter uma vida mais feliz, tá? E também vocês que não sejam profissionais da área, tenham curiosidade, perguntem, busquem, porque, olha, a gente já falou aqui de antropologia, está falando um pouco de sociologia, de nutrição, de medicina, do cacete a quatro, vou falar até do Batman daqui a pouco, e tudo acaba se relacionando. O Batman comia aveia, certo, para ter a força que ele tinha, comia aveia, certo. Papai comia espinafre, né? Exato. Você falou um ponto muito interessante, Sara Adolfo, e eu estou lendo um livro do Michael Moss. O Michael Moss é aquele cara que escreveu Gordura, Açúcar e Sal, né, que já é um best-seller dos anos 2000. Ele escreveu outro livro, lançou esse ano agora, chamado Hooked, que significa ligado, né, viciado, falando exatamente sobre o vício em comida. E eu li um trecho hoje que me chamou muita atenção. Tá entendendo? Hooked de hook? De ligado, de fisgado. Né? Fisgado, perfeito. Exatamente. Que é como o anzol te pegou, é isso aí. Então, ele colocou uma coisa aqui que eu achei fantástico essa colocação dele. Eu até coloquei lá no grupo da gente no Telegram. Ele disse assim, a parte mais incrível da indústria dos alimentos é que essas casas de sabor são estruturas que eles usam para manipular o sabor dos alimentos. Elas fazem cheiros que mimetizam o sabor da carne para hambúrgueres vegetais,
cheiros que podem ficar... Olha como é louco. Cheiros que podem ficar dormentes dentro da embalagem até que você coloque água para poder esse cheiro sair. E cheiros que mascaram odores desagradáveis. desagradáveis, que podem surgir a partir do momento que você processa. E ele conclui dizendo o seguinte: quando essas empresas fazem esses laboratórios químicos, eles não estão procurando apenas com algo potente para mimetizar alguma coisa natural. Eles estão usando esses laboratórios para levá-los à parte mais vulnerável da psique, aonde a gente vai agir por instinto e mecanicamente ao invés de racionalização. Gente, isso é louco. Os alimentos... É o próprio Satanás trabalhando, rapaz. Exatamente. Os alimentos processados é pesado. Cara, olha aqui, Henrique. Eu tive uma amostra disso. E quando eu vi isso acontecer, eu vi uma coisa, eu não vou dar nome assim, mas eu vi uma coisa acontecer próximo a mim, no micro, mas que explode para o macro, assim, ó. Eu atendo muita gente e eu atendi uma pessoa que a familiar dela veio a pandemia, todo mundo quebrou, dinheiro para nada, todo mundo passando trabalho, tentando achar um jeito de sobreviver. Então, teve gente que era profissional de uma área, foi dirigir Uber, etc. E teve uma pessoa que nunca cozinhou nem nada, mas começou a fazer pão e bolo para vender. Pão e bolo para vender. Você ia vender na rua. E ela não sabia fazer, mudou um pouco a receita daqui, dali. E ela foi contando, eu fiquei sabendo indiretamente, que essa pessoa foi vendo assim, pô, quanto mais açúcar, quanto mais óleo bota, mais as pessoas gostam, entendeu? Claro. Então ela pegou uma receita inicial, X ali, sei lá, da internet, mas quanto mais açúcar bota, e açúcar é uma coisa barata, é barato. Sim. Quanto mais açúcar bota, quanto mais óleo bota, mais as pessoas compram desproporcionalmente. Ela bota um pouco a mais e dobra as vendas, bota um pouco a mais e triplica as vendas. O que essa mulher fez? Ela não pensou nem meia vez, ela começou a aumentar cada vez mais açúcar e óleo. Então já tinha, a base é farinha, açúcar e óleo. Quanto mais bota, mais vende. Tu imagina tu ter um poder industrial, de não mexer só com farinha, açúcar e óleo. Mexer com farinha, açúcar, né? Óleo, texturas, colorações, odores. Imagina ter esse poder na mão de fazer pequenas mudanças que multiplicam as vendas em milhões. E aí tudo isso se termina no quê? Num pacote metalizado na boca do caixa de um supermercado, que a mãe de família vai lá, ou sozinha, ou com os filhos. E qual o poder que ela tem? Uma vida que ela está em busca de prazer e recompensa, que tem frustrações e etc. E é tudo que a indústria precisa para que uma pessoa comece a consumir um produto que ela vai ser incapaz de controlar. Não tem como pedir para alguém comer com uma pessoa obesa. Uma pessoa... O Adolfo, diz que eu estou mentindo. Rotina de consultório. Uma mulher ali entre 20 e 40 anos, 1,60 m, 96 quilos. Eu perdi as contas de quantas mulheres entre 20 e 40 anos com 1,60 m e 96 quilos eu tenho na minha agenda. Perdi as contas. Essa mulher que cuida das crianças, que está trabalhando, que agora está na pandemia, trancada dentro de casa, ela vai descontar as frustrações na comida. Até que ela entenda toda essa dinâmica. Mas o problema é que quando ela cair para dentro aqui, não tem como pedir para ela comer com moderação aquele produto que foi produzido para que ela não tenha moderação, assim como a vizinha da fulana botou um pouco mais de açúcar e óleo para que a mulher, a vizinha dela própria, comprasse mais. Só que ela está sendo exposta a isso em maneira industrial. Não tem como controlar isso. Marcelo, isso aí é o famoso Blaze Point, né? Que é o ponto da felicidade. É uma coisa altamente estudada pela indústria. Eles equilibram o ponto ideal de gordura, sal e açúcar de uma forma que ele faz um salgadinho ali que nem é muito salgado, nem é muito gorduroso, nem é doce. É aquela coisa que... É o pontinho que dá para comer bastante, não enjoa, porque não chega nunca na saciedade. Eu acho que fisga qualquer um. Fisga qualquer um. E qualquer um de nós aqui que disser que aquilo não fisga, tá mentindo. Porque a melhor maneira de você não comer o pacote é não comer o primeiro. Exato. Exatamente. Eu concordo. Todo mundo é vulnerável a isso. Claro, o pessoal deve estar perguntando, por que eles estão falando isso para chegar na aveia? Como isso? Isso é bem fácil de entender.
que a gente tem que entender o seguinte, ó. Normalmente, quando eu falo sobre emagrecimento, Altran, Adolfo e Felipe, a gente fala assim, a gente tem que aprender a emagrecer que seja uma única vez. Emagrecer e nunca mais engordar. Por isso que a gente está falando sobre isso para chegar na aveia, porque o pessoal que fala sobre aveia, em geral, fala assim, ó, em ambiente de academia, em ambiente de alta performance, em ambiente de emagrecer uma mulher que tem 1,60 m, 66 quilos e quer ficar com 59. Não aquela mulher que é o padrão e que é o maior número de pessoas que a gente precisa ajudar, que são as grandes obesidades. As pessoas que têm IMC 25, 30, mais do que isso. Essa mulher que tem 96 quilos ou mais, e essa mulher, ela cai nessa armadilha do salgadinho, do pão, que foi feito para ela consumir muito, e quando ela tenta fugir, ela foge para a aveia, para a granola, para a barrinha de cereal. E ambos fazem a mesma coisa no ambiente metabólico, que é diluir os nutrientes e ofertar grande quantidade de energia sem um contraposto nutricional que vai ser capaz de controlar a fome e a saciedade. E a comida mais adequada biologicamente, mais densa nutricionalmente, oferece energia também, mas controla a fome e a saciedade, a compulsão e a ansiedade, de modo a permitir o emagrecimento. E a aveia não faz isso. Exato, exato. E é importante o pessoal entender que a gente quando a gente fala aí desse bliss point, da indústria dos ultraprocessados, essa coisa toda, a gente também está falando da aveia, só que de uma maneira muito pior no caso da aveia, porque a aveia, como é tido como um alimento saudável, tudo que você coloca aveia... Sagrado, né? Tudo que você... É santo, na realidade. Tudo que você coloca aveia acaba se transformando num alimento que tem uma aura de saudável, né? Quando você compara a composição, por exemplo, de um biscoito recheado no supermercado e você vê a versão fit desse biscoito por ter aveia, né? Aquele biscoito, por exemplo, biscoito, aveia e mel, que é muito comum e que, diga-se de passagem, é gostoso pra caramba, né? Quando você pega aquele biscoito lá, ele é exatamente a mesma coisa, biscoito recheado Oreo, não tem tanta diferença assim. Tá entendendo? Então, quer dizer, o fato de você acrescentar aveia, você de repente deu um ar santificado para o produto, quando na realidade você está simplesmente dizendo, você pode comprar esse aqui, você vai continuar gordo, vai continuar doente, mas vai achar que está fazendo, que está trazendo algum benefício para si. Né? Você está justificado. Está justificado, né? Você não precisa prestar, só tem que parecer que presta. Essa mesma mulher que eu te disse que começou a fazer pães e colocar mais óleo, mais açúcar, se ela quiser fazer uma versão fit, ela pega o mesmo, pois, ó, esse aqui tem aveia. Pronto, exatamente. E açúcar mascavo, Então, esse é saudável. E a embalagem, eles botam logo um raminho de aveia, entendeu? Um raminho verde na embalagem, que aí você já olha ali, vixe, deve ser saudável. De aveia aqui, eles fazem isso também. Tem algo que chama para vegetal, parece que é saudável, né? Pois isso, é outra falha. Isso, Adolfo. É outra falha. Eu falei, hoje a gente vai ganhar muito inimigo, Marcelão. Hoje é o dia de ganhar inimigo. Não, amanhã eu vou fechar, eu vou cancelar meu Instagram, amanhã eu vou sair do Instagram. Vamos fazer assim, a gente acaba isso aqui, a gente faz uma fábrica de bolo. Com aveia. Cara, é porque é uma coisa que é uma bronca que eu tenho há muito tempo. Porque como eu comecei a estudar e trabalhar com minha mãe muito cedo, eu tive acesso muito cedo à tabela de composição. E aí, quando eu olhava para a tabela de composição, eu falava assim, tal alimento é rico em vitamina, sei lá, XYZ. Aí eu pegava a tabela de composição, olhava e fazia, poxa, mas tem tão pouquinho, por que fala que é rico? E isso eu tava lá nas minhas protoformas, entendeu? Assim, tava só no questionamento. Só que as poucas vezes que eu questionei isso na faculdade, eu tomei cada pedrada. Sabe aquelas voadoras de 2 pés na cara? Então, Exato. Eu pensava, eu devo ser imbecil. Aí deixei rolar. Chegou perto do fim da faculdade, quando eu comecei a trabalhar com controle de carboidrato, eu estava na faculdade ainda, quando comecei a fazer meus experimentos, né? E aí eu comecei a ver, cara, eu acho que eu não estava errado, não. Mas eu não posso falar demais, senão vão me crucificar de cabeça para baixo e tocar fogo, né? E com o tempo eu fui ganhando ousadia. E aí fui vendo que, de fato, pessoal, tem jeito. Isso pode ser tema até para outro dia, Altran, para a gente não puxar demais isso hoje, mas a densidade nutricional dos vegetais, do ponto de vista microelementar, é ridícula. Exatamente. Acompanhada de uma quantidade de açúcares enorme. E que você para e pensa, sim, qual é a finalidade disso? A aveia não é diferente disso, né?
E eu gosto de falar muito uma coisa que todos vocês já me viram falar isso, e que entra nessa questão evolutiva. Eu tenho uma regrinha que eu uso muito, né? Se não dá para comer cru, não é comida. É simples. Porque imagina nós lá no tempo das cavernas, a gente lá andando só com as peles de animais, ou peladão, Deus me livre desses 4 pelados, coisa horrível de se pensar. Mas vamos lá. Vou tentar não pensar. Não, melhor não pensar. Eu tenho mente muito criativa. Mas assim, o que acontece? Imagina se a gente chegasse, pessoal, e encontrasse um campo de aveia, que não existiria, obviamente, mas encontrasse várias cópias que nasceram próximas. Boa. O que ia ser comida pra gente? Os ratos, as cobras e os insetos. Que estavam ali perto. A aveia, a gente não ia nem olhar para aquilo, porque não dá para comer cru. Então, eu sempre falo, pessoal, quer saber se o treco é comida? Não se ele é comestível, porque comestível até gigiceira né? Sim, quer saber se é comida? Você olha pro treco e fala, dá para comer cru? Não quer dizer que você tem que comer cru, mas dá para comer cru? Dá. Ah, então deve ser comida. Tá, vamos colocar assim, né, Adolfo? Num desespero, numa carência total de alimentação, numa época de escassez absurda. Pô, dá para comer esse troço aqui? Dá. Bom, então tá, pelo menos isso aqui é comida. Agora, pastar... Porque quando tu me disser que eu posso comer aveia para matar a fome, tu tá me conduzindo a pastar. Tá me tratando como um herbívoro ruminante. Porque tu tá me conduzindo a dizer assim, não, tu pode matar tua fome com isso, tu pode consumir isso aqui. Eu digo, tá, mas como? Mas isso é uma gramínea, Sim. Como é que eu vou consumir uma gramínea? Então, acho que se a gente puder voltar um pouco lá, Altran, Adolfo e Felipe, veio aumentando a densidade nutricional às custas de um aumento do consumo de produtos animais, de alimentos derivados de animais, porque a gente aumentou a densidade nutricional a despeito do passar da carcaça ao consumo da casca, e houveram algumas adaptações, como, por exemplo, a dependência da vitamina B12, a dependência do DHA e EPA são ácidos graxos essenciais, EPA, DHA, ômega 3. Ácidos graxos essenciais, significa que o nosso corpo depende deles, mas não os produz, precisa vir da alimentação. Precisa vir da alimentação, mas só vem EPA e DHA de uma maneira prontamente metabolizável de fontes animais. Vitamina B12 de fontes animais. Ou seja, em um momento da história, o nosso corpo passou a aprender que a base alimentar é, a partir de agora, alimento de origem animal. A gente pode contar com EPA, com DHA, com taurina, com vitamina B12 vindo de produtos animais, porque essa é a matriz alimentar dos humanos modernos. Maravilha. Chega lá perto da Revolução Agricultural, a gente começa a domesticar animais e plantas, e já nesse primeiro momento já começa a dar problema. Por quê? Porque quando a gente começa a domesticar animais e plantas, aquela sazonalidade da oferta eventual da natureza, de ofertar raízes, tubérculos e frutas, agora ela já não é mais respeitada a partir da seleção artificial de plantas que podem ser cultivadas o tempo todo. Então, a gente tem uma oferta de carboidrato maior do que existia antes dessa fase pré-agricultural. Já começa aqui um problema que nem é grave, mas já começa uma primeira diluição proteica, já que a gente tem mais acesso o tempo todo a carboidratos adequados biologicamente, que não tentam nos matar, que foi uma brincadeira que eu fiz hoje no consultório. O paciente, não sei se ele entendeu direito, ele disse assim, ó, batata doce não quer nos matar. Banana, bergamotas não querem nos matar, eles até querem que a gente coma eles. O problema é que quando a gente domesticou os animais e as plantas, a gente descobriu que outras coisas poderiam ser domesticadas para servir de fonte energética e começou a domesticar gramíneas e leguminosas. E a gente começou a botar na rotina alimentar, além de coisas que diluem a proteína, que tem muito carboidrato para poucos, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais, além da gente diluir aquilo, a gente começou a comer coisas que querem nos matar. Porque gramíneas, grãos e leguminosas, eles não querem ser consumidos, eles querem florescer, eles querem germinar e virar uma nova planta. Então agora, vocês... Eu não tenho que falar disso porque eu sou médico, mas os nossos nutricionistas podem falar sobre os alimentos que querem nos matar. Porque a gente já vai chegar na aveia e, acredite ou não, a aveia quer nos matar. Quer ou não quer, doutora Adolfo? Ela consegue de forma lenta e cruel. Isso é o mais interessante. Porque você falou tudo, Marcelão. As leguminosas, os cereais, eles não têm braço, não têm pé, não têm cauda, não têm dente.
Boa. Então, nós vamos matar como? Antinutrientes e venenos, né? Boa. Então, além de serem inadequados para a nossa alimentação, porque nós não somos conversores. Ó, falando um pouquinho sobre essa questão de cadeia alimentar, né? Vamos lá. A planta pega energia solar e transforma em energia química. E vamos colocar que o herbívoro pega energia vegetal e transforma em energia animal. Vamos colocar dessa maneira? Boa, Licença poética agora. Perfeito, Tá? perfeito. Então, o que acontece? O vegetal guarda energia como? Amido. O animal guarda energia como? Gordura. Gordura. Isso é a fisiologia dos seres vivos, né? Nós somos ponta de cadeia alimentar. Aí eu pergunto quem é que já viu tubarão comendo alga? Tubarão não come alga. Leão comendo grama. Leão comendo frutinha. Pessoal, vamos lá, né? Tem coisas que são analógicas. E é por isso que eu falo o quanto é importante a gente ter o empirismo, que é uma das bases do método científico. Empirismo é observação. Quem não muito observa, bom. não vai entender. Como falar em história, que não sabe os erros do passado vai repeti-los. Então, é mais ou menos uma analogia válida. Eu preciso observar as coisas. Então, se eu observo e vejo, cara, eu sou ponta de cadeia alimentar. Ponta de cadeia alimentar come quem? Come quem está no meio da cadeia. Isso é... Exato. Né? Claro, né? E entender, sabe, Adolfo, que se eu vejo um leão comendo carne, um limão comendo uma zebra, e eu vejo uma vaca comendo pasto, e eu digo assim, bom, a vaca come grama, come graminha, a aveia é uma graminha, o trigo é uma graminha, o milho é uma graminha, o arroz é uma graminha, né? E o leão está comendo zebra. Estou me segurando aqui, meu Deus. Com qual sistema digestivo o meu sistema digestivo parece mais? Eu tenho que observar isso para poder entender qual é o tipo de alimento que eu tenho que botar na minha boca, engolir, que vai me fornecer os nutrientes que eu preciso. Mas é aquilo que eu te disse, assim, ó, a pessoa comum, a pessoa que está despertando para o desenvolvimento pessoal, para a saúde, para o emagrecimento, para a longevidade, ela não tem essa visão biológica da coisa. Eu estava rindo aqui porque eu me lembrei de duas coisas assim. Ó. A primeira, gurizada, quando eu comecei a atender no consultório de uma maneira mais holística, assim, tentando dar esse despertar empírico, Adolfo, tá? De trazer a pessoa para raciocinar, para pensar. Eu atendi uma mulher que eu me lembro quem é, eu me lembro o nome, eu me lembro tudo dela. Não vou falar porque sei lá se ela não está vendo aqui. Mas ela tinha uma gastrite absurda, uma doença do refluxo absurda, assim, queimava o esôfago. E eu perguntei para ela assim, o que tu come? O que tu come, né? Ela me disse assim, eu tenho agora esses últimos meses, assim, eu ando meio sem fome. Eu tenho comido café com bolacha. E eu disse, mas e nas refeições principais, assim? Não, nas refeições principais eu tenho comido café com pão. Eu disse, tudo bem, eu te entendi, mas eu quero saber da comida, assim, como é que tem comido? Não, ultimamente eu tenho comido, é isso aí, sabe? Eu tenho comido café com bolacha e café com pão. Tá? Claro que um café ainda com 5 colheres de açúcar, assim, sei lá. Eu disse, mas meu bem, meu amor, pelo amor de Deus, tu não bota comida pra... Não, mas eu boto comida, eu tô comendo, como 4, 5, 6 vezes por dia. Eu como bem, e como assim, eu não como nada de gordura, eu não como nada de sal, mas eu tenho ultimamente comido mais bolacha e pão, assim. Aí eu tentei cercar, eu tentei dizer assim, mas meu bem, pelo amor de Deus, tu imagina o seguinte, aí eu falei isso, Adolfo, que tu acabou de falar. Tu imagina um leão comendo farinha, comendo bolacha, tu imagina, daí eu falei assim, falei vários exemplos e falei assim, tu imagina uma girafa, tu imagina que uma girafa comeria a mesma coisa que um leão. Tá, aquela guria ela não entendeu direito, saiu lá querendo tomar omeprazol, pantoprazol, tudo. Vocês podem não acreditar, mas é verdade, verdade. Em poucos minutos depois, 1 hora depois, tocou o telefone do consultório, a secretária me passou a ligação, era a mãe da fulana ali, da pessoa. Mas me destruiu no telefone, dizendo assim,
A fulana chegou aqui em casa e tu disse pra ela que ela era uma girafa. Ela não é uma girafa. Tu disse pra ela que ela tinha que comer. O que tu acha que ela não tem comida em casa? Ela tem comida em casa. Aqui na minha casa não falta comida. Ela come quanto ela quiser. Tem pão, tem bolacha, tem café. Onde é que já se viu chamar ela de bodinho, de girafa? As pessoas não têm noção da realidade biológica. Exato. E não se enxergam. Foi real. Não se enxergam como animais, assim, como biologia e como partes da natureza, com interação com o meio ambiente. Porque a alimentação, do ponto de vista da medicina e da nutrição também, a alimentação é a mais cabal interação entre os organismos e o ambiente onde eles vivem. Existe uma adequação, que é de onde vem o termo de ecologia nutricional. Existe uma adequação entre o ser vivo que habita o ambiente e a oferta de energia e de matéria que aquele ambiente produz. Então existe uma adequação. E a saúde metabólica, hormonal, bioquímica, depende dessa adequação. Não só dos itens, mas do timing, do momento, da exposição ambiental como um todo. Existe uma realidade biológica, mas as pessoas não se dão conta. E outra coisa que eu me lembrei é que, assim, eu tenho uns parentes que moram aqui perto, a alguns quilômetros daqui, que tem campo, criam vaca, criam ovelha, tem cavalo lá. Quando eu boto nos stories, eu andando a cavalo, é lá nessas terras que tem aqui perto. E o dono lá da propriedade, meu concunhado, o que ele faz? Semanalmente ou mensalmente, ele planta pastagem que vai ser a base nutricional dos cavalos, das vacas e das ovelhas. Quem é que adivinha o que é plantado na pastagem para engordar vaca, cavalo e ovelha? Quem é que adivinha? O segredo Começa com A e termina com V. E termina com veia, né? Termina com veia. É uma veia qualquer, né? Uma veia qualquer. Tá certo. É interessante, Marcelo, isso que você falou, porque realmente as pessoas elas são desconexas do mundo real, né? A gente acha que pelo fato da gente falar e da gente andar com celular e outras coisas mais, que a gente tem uma característica superior ao estado natural dos animais, e nós não temos essa característica superior. Né? Nós não temos e não sabemos, né? Não sabemos. Sabe, outra? Porque as mesmas regras, né? Porque assim, desculpa te interromper, mas é que eu gosto de lembrar uma coisa. Seres humanos têm uma capacidade de criatividade, investigação fantástica. Eu acredito, de verdade, pessoal, acredito que no futuro distante, que está lá no futuro, nós sejamos capazes de fazer a comida perfeita de forma artificial. Acredito. Lá no futuro. Só que o detalhe é que isso está no futuro bem distante. Eu gosto sempre de lembrar, tanto meus alunos quanto os pacientes, que nosso grau de entendimento sobre as coisas do corpo humano ele é ridiculamente pequeno. Exato. Com muito boa vontade, a gente pode entender que a gente entende o quê? 15% do corpo humano? Com muito boa... A gente não. A ciência do mundo inteiro. Porque cada um de nós, assim, pateticamente, vai entender o quê? 0,5%? Então, nosso entendimento é tão pequenininho que eu acho que vale muito mais a pena fazer o que a gente propõe, que é buscar uma alimentação mais próxima da original, por nossa incapacidade de transformar, do que fazer qualquer outra coisa. Exato. Olha aqui, Adolfo, perfeito, cara. Tem uma coisa que eu costumo fazer assim, que é uma brincadeira, que é o seguinte: é claro que a gente tem que usar todo o nosso intelecto, nosso raciocínio e a disponibilidade que a ciência traz, tanto para o desenvolvimento tecnológico, quanto para desenvolver meios de estudar e chegar nas melhores verdades, já que a verdade absoluta é uma coisa inatingível. O que acontece é que o nosso entendimento do corpo humano ele é muito pequeno, como tu acabou de dizer, muito pequeno. A gente sabe muito pouco, por exemplo, de genética. A gente achou que desenvolvendo todo o código, o projeto Genoma, entendendo todo o código genético, a gente conseguiria curar qualquer coisa. A gente não conseguiu fazer nada com mapeamento genético, nada. A gente só ficou sabendo o que tem ali, mas não sabe interpretar. A gente tem, e fora isso, toda a bioquímica do corpo, que o estudo da bioquímica é baseado em mecanismos, então a gente não sabe, na verdade, lá dentro nos bastidores, o que acontece. A gente consegue inferir, mas não consegue saber. Só que a natureza consegue saber. A brincadeira que eu faço é que a natureza é o maior estudo clínico randomizado que já existiu em toda a história, porque o processo evolutivo, a evolução dos seres vivos,
é o único processo que consegue testar todas as variáveis em todos os indivíduos, em 100% do tempo, de toda a história da vida na Terra. Então a gente diz, não, mas nós vamos conseguir enriquecer vegetais, a gente vai conseguir fazer carne a partir de moléculas. Não vai. Eu discordo de ti, Adolfo. Eu discordo de ti. Não vai. Porque certamente a gente vai precisar, talvez menos do que 3,2 milhões de anos para mexer nisso. Talvez menos. Mas do que? 500 mil anos? Algum de nós vai conseguir estar aqui daqui a 500 mil anos e conseguir entender como é que funciona a mitocôndria, como é que realmente se dá a digestão em nível molecular e como é que o pacote energético deve chegar na corrente sanguínea para ter alterações bioquímicas e hormonais, a gente não vai fazer isso. Não vai. E eu aqui no Sul, eu estou no sul do Rio Grande do Sul, graças a Deus eu estou no Brasil, no sul do Rio Grande do Sul. Eu vou comprar terra aqui, ó. Quando vocês precisarem de comida, vocês me procurem, porque eu vou garantir pra gente. Esse pessoal tá louco, achando que vai conseguir criar biomoléculas compatíveis com a digestão humana e com o impacto bioquímico que a comida natural de processamento mínimo adequada biologicamente tem. E isso eu discordo de ti, Adolfo. Nunca vai acontecer. Principalmente por conta dos desfechos não antecipáveis. A gente não sabe. A gente não sabe direito nem o que a aveia faz. Nós estamos discutindo a aveia aqui. Imagina só que daqui a 200 anos... A gente nem começou direito ainda, né, Marcelo? Discutir a aveia. Tu imagina quando os nossos tataranetos estiverem discutindo as consequências não antecipadas desses produtos veganos que estão começando a ser desenvolvidos hoje. Nem a aveia, o pessoal prescreve aveia ainda, uma gramínea para mamíferos, primatas, onívoros de viés cardívoro. O pessoal está discutindo se consome aveia ou não. Imagina se a gente tem condição de discutir o que vai acontecer com proteína texturizada de soja, proteína texturizada de ervilha, etc, etc. Isso não vai nem acontecer. Então eu discordo de ti. Nunca... Olha aqui, ó, vou chegar bem perto. Nunca vai dar certo. Humanos só terão saúde com comida natural de processamento onívora de viés carnívoro, e eu assino qualquer documento. Você quer saber? Olha só, eu posso concordar com você que nunca vai acontecer, porque eu acho que a gente se destrói antes, certo? Isso. Eu acho que a gente consegue se destruir antes. Mas eu acredito muito na capacidade, sabe? Eu acredito muito na capacidade humana. Então, assim, fica um exercício de futurologia com duas possibilidades, se a gente se destruir ou não, porque é só questão de tempo. Mas eu acredito totalmente no que a gente defende, nós quatro defendemos isso. Hoje, não tem opção. Hoje, onívoros de viés carnívoro, excelente colocação. Eu sempre falei onívoros de preferência carnívora, é a mesma coisa, né? Porque é o que a gente tem. Nosso nível de entendimento hoje é tão ridiculamente pequeno que não dá para ser diferente disso. Exato. E olha que o pouco que a gente sabe, o pessoal consegue estragar. Por exemplo, deixando o pessoal tomando inibidor de bomba de próton direto. Isso, exatamente. Caramba, será que é difícil entender que você não vai digerir a carne? Adolfo, pelo amor de Deus, Adolfo. Aqui, ó, conversa aqui de médico para médico, aqui, ó. Depois nós vamos pegar aqui os nutricionistas. Cara, olha aqui, ó. Nós temos pouquíssimas medicações certificadas em bula para o tratamento da obesidade. Pouquíssimas medicações. Perfeito. E dessas pouquíssimas, uma delas é o Orlistat. Que tem por objetivo tirar a gordura, não deixar ela ser absorvida e jogar a gordura nas fezes, como se a gordura fosse a causa da obesidade, ou como se o excesso calórico da gordura... Imagina, a gente quase não tem opções terapêuticas. E uma delas é tirar a gordura. A mesma pessoa que diz assim, ó, pode comer aveia, porque vai te ajudar a emagrecer. Essa mesma pessoa prescreve Orlistat e diz para não comer gordura. Por isso que eu digo que a aveia é um cavalo de Troia, porque ela traz conceitos juntos. Ela traz conceitos. Certíssimo, perfeito. Exatamente. Cara, você quer ver uma coisa que eu falo pro pessoal, que é o seguinte, olha, se você não absorver gordura, seu fígado vai ter que produzir. E não tem nenhuma gordura pior para a tua saúde do que a gordura que teu fígado faz. Então, isso já é um princípio para a gente considerar sempre. E outra coisa, Marcelo, vou fazer uma consideração aqui que também pode ser tema para outro dia, Altran. Não quero bagunçar nossa live da aveia. Seguinte, sabe por que a gente não tem? Vamos deixar o Altran pegar os itens. Que o Altran é nosso host, mas a gente tá bagunceiro, Marcelo. Nós estamos bagunceiros. Ó, do meu ponto de vista, opinião, tá bom? Eu não consigo chamar obesidade de doença.
Por que eu não chamo obesidade de doença? Porque a condição de obesidade é uma resposta fisiológica a um comportamento inadequado. Perfeito, é uma inadequação, certamente. Seu corpo não fez nada de errado. Quem fez a cagada foi você. Eu posso até considerar que existem falhas metabólicas que favoreçam esse desenvolvimento. Que torna impossível. Né? Eu costumo dizer assim, ó, que torna impossível, mas que não impõe que nada. torna impossível. Exatamente, não impõe nada. Então, assim, no fim das contas, eu não vejo e não consigo aceitar o E66, o CID da obesidade. Não consigo aceitar. Porque, para mim, dizer que a obesidade é uma doença é só criar oportunidade para vender remédio. Se é uma doença, eu vou ter um remédio. Também, com certeza. E quando, na verdade, é consequência de diversos comportamentos inadequados associados ou não a falhas metabólicas que vão descambar naquela, vamos chamar de síndrome, então, tá? Naquela síndrome, que seja a obesidade. Então, é engraçado, né, Marcelo, e Henrique e Felipe? Toda hora o nego tenta encaixar numa bula a obesidade. Isso aconteceu com os análogos de GLP-1. Né? Aí eu falo para vocês, análogo de GLP-1 é bom para tratar a obesidade? Cara, análogo de GLP-1 é bom para seu paciente ficar nauseado, aí ele fica com menos fome, não comer, é bom para trancar as válvulas do trato digestório, para ele ficar com azia. Parado lá dias, com aquela comida parada no estômago. Você pode até pensar em usar isso como um recurso temporariamente, tudo bem, não vou discutir, isso é possível, tá? Às vezes a gente faz, mas não vamos atribuir a qualquer medicamento, né, a solução para o problema, porque na verdade, se não for mudança de hábito, galera, nada vai resolver, tudo vai voltar, vira um elástico, né? É isso aí. Exatamente. Vamos voltar aqui para a aveia. Para a aveia? Vamos, vamos ficar quieto, Adolfo. Vamos deixar essa hora que a gente faz assim, a gente tinha falado o que mesmo? Então, aquilo que a gente vinha falando, a nossa estrutura digestiva, ela é totalmente diferente da estrutura digestiva dos cavalos e das vacas lá do cunhado do Marcelo, que pastam comendo aveia, né? E aí eu tava olhando aqui os comentários, né? Porque tem uma galera aqui que tá, como a gente já imaginava, o pessoal aqui pró-aveia está ficando... Mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Tá Vou dizer assim, ó, quem foi de nós que não comeu aveia? Quem foi de nós que não comeu aveia? Eu aposto que comeu. Eu aposto que o Filipão que tá quieto aqui, ó. Filipão que tá quieto aqui comeu também. Todo mundo comeu aveia, lógico. Todo mundo comeu aveia, todo mundo comeu aveia. Eu inclusive, era essa uma das coisas que eu queria contar aqui na live. No ano passado, eu fiz uma experiência com o CGM, né, com o monitor contínuo de glicose, e uma das coisas que eu resolvi comer para atestar que não era um bom alimento foi aveia, né? E o post que eu fiz sobre isso rendeu milhares de comentários e de comentários, né? Foi quando ameaça eu tive de morte, né, ameaça de morte, eu conheci aí, né? porque olha só, para a gente poder entrar aqui na estrutura mesmo, 100 gramas de aveia tem 55,5 gramas de carboidrato, tem 9,5 gramas de fibra, 15,6 gramas de proteína de baixíssimo valor biológico, e 8,6 gramas de lipídio. Quer dizer, em 100 gramas de uma graminha que não foi feito para a gente comer, tem mais da metade de açúcar, uma quantidade 6 vezes menor de fibra. E a pessoa fica dizendo, coloque aveia que vai melhorar o índice glicêmico, que você vai absorver menor. Cara, quando eu comi a aveia, mingau de aveia, olha que eu coloquei aveia com o leite, sem açúcar. Era só aveia e leite, foi a única coisa que eu coloquei no mingau que eu comi. A minha glicemia foi a 159. Olha só. Isso abaixa o índice glicêmico, Beltrán. Isso aí baixa o índice glicêmico, Beltrán. Isso. Veja que eu sou um cara no meu peso ideal, 15% de taxa de gordura e sensível à insulina. Imagina. Não, agora eu me senti ofendido, porque agora foi tiração de onda. Falar que você é um cara no seu peso ideal. Porra, velho. Para com isso. Oh, que mau amigo, cara. Tu imagina o efeito disso, né? Tu imagina o efeito disso numa pessoa diabética que chegou no médico ou no nutricionista. O nutricionista disse, você tem que comer, você faz uma ceia de um mingau de aveia com leite para você ir dormir tranquilo. A pessoa
Cara, a pessoa que é diabética, ela vai ter uma hiperglicemia, sem sombra de dúvidas, vai ter muito mais problema por conta disso, quando o cara poderia dizer... Eu não sei de onde é que tiraram que a aveia é um bom alimento. Eu não conheço a origem dessa história. Tá Eu pesquisei isso hoje. Altran, você faz me preocupar mais ainda com outro grupo de pacientes, que é o seguinte, cara. O diabético é um paciente onde você tem a obviedade na falha metabólica, né? Tá ali bem descrita essa obviedade. Então, ele meio que tá alerta, ou pelo menos deveria, para aquele problema que ele tem com a glicose. Mas o paciente em síndrome metabólica, que ainda está na beirada, sabe como é? O cara que está na beirada do precipício e que vai buscar uma alimentação de índice glicêmico reduzido e que dizem para ele, não, se você misturar aveia, o índice glicêmico baixa. Cara, esse aí está sendo induzido ao erro a um nível muito, muito, muito complicado. E deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Pessoal, estou vendo muito comentário aqui. Respira, galera. A questão não é falar mal da aveia. Nós estamos pegando um cereal para trazer para vocês informações sobre ele. Nós não estamos dizendo que a causa da obesidade é a aveia. Nós não estamos dizendo que quem come aveia vai morrer. Não estamos dizendo que quem come aveia não vai poder ter um abdômen trincado, não vai poder ter um corpo bonito. A questão não é essa. O problema é justamente as questões que não estão óbvias e aparentes. Exato. O que mais nos leva à doença hoje em dia é inflamação crônica subclínica. Perfeito. Exato. Que acontece por coisas que vocês fazem e podem estar repetindo 1000 vezes aí. Ah, eu faço isso, mas não sinto nada. Ah, minha mãe fez isso sempre, ela é saudável. Pessoal, desculpa, mas não funciona. Achando que é uma coisa boa, como diz o Dr. Marcelo, hashtag 2 da linha 2, achando né? que é bom, exato. É como a gente vê hoje, muita gente fala assim, olha, mas fulano morreu de Covid, mas ele era saudável, não tinha nenhuma comorbidade. Não fala isso. Porque não é tão simples avaliar isso. Eu estou acostumado a trabalhar com muitos exames bioquímicos, né? Muita gente critica a gente na área de ortomolecular por pedir uma quantidade de exames maior, mas não entende que a gente pede aquilo para tentar interpretar as alças bioquímicas como elas estão, né? Sim. E a quantidade de falhas sutis que eu pego todos os dias em pacientes supostamente saudáveis é absurda. Na verdade, os meus pacientes menos saudáveis, em geral, são os que mais parecem muito saudáveis. Olha só. Entende? É aquela hora que a gente pega um paciente que, poxa, ele tá magro, ele tá bem, tá, mas a hora que você vai ver as alças metabólicas do cara, justamente porque ele está sempre muito bem, ele faz um monte de bobagem. Cara, hoje de manhã, hoje eu atendi um monte de gente. Hoje de manhã atendi um rapaz, 40 e poucos anos, acho 48 anos. Obrigado pelo rapaz, hein? Claro, ainda mais tu, Altran, pô, tá louco? Rapaz, jovem. Cara, assim, ó, hashtag 2, 2 linhas clássico. Eu botei na ficha dele, eu botei hashtag 2, 2 linhas. Botei assim, clássico. Ele tava ali tentando se cuidar, eu acho que eu salvei ele no celular, assim, hashtag 2, 2 linhas, eu acho que eu botei. Clássico. E ele assim, não, eu tô buscando. Não come gordura, come aveia, etc. E mais. Ah, não, eu tomo alguns suplementos. Aí mostrou um suplemento, com um nome, eu não conhecia, uma franquia dessas que vende suplementos com o nome de franquia, assim. Todos os suplementos, todos, ou começava com maltodextrina e depois era proteína texturizada de soja, ou começava com proteína texturizada de soja e depois vinha maltodextrina. Todos eles, todos. Esse cara, ele caiu de paraquedas no meu consultório, não me conhecia nem nada, caiu de paraquedas ali. Nós temos que entender que nós estamos falando sobre a aveia, porque é dessa realidade como um todo. A gente tem que entender assim, ó, aquela paciente padrão, o homem também, que está ali obeso, circunferência abdominal aumentada, hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina, ele vai buscar nessa realidade a saída do problema dele. Vai buscar na aveia, nos integrais, é um conjunto todo. Vai tomar aquela suplementação ali achando que está arrasando. Esse é o problema da aveia. Não é a aveia em si. Tá bem, é um problema em si também. Também é um problema em si. Claro, mas é mais do que ela traz junto. Assim, é isso que o pessoal tem que entender. Nós não estamos metendo pau na aveia em si, é na história que ela conta. A comida conta uma história. O churrasco do gaúcho conta uma história. As comidas típicas contam uma história. A aveia conta uma história. E a história que a aveia conta é uma história feia. Vai pegar uma mulher de 40 e poucos anos e vai perder a chance de emagrecer. Eu sugiro assim, ó, como eu sempre falo, me traga uma população de mulheres e homens de mais de 40 anos que não são atletas,
não são atletas, são pessoas comuns, bancários, caixa de supermercado, que estão ali com 96 quilos e emagrecem e mantêm o peso nessa realidade proposta da aveia. É isso que eu quero. Eu não quero saber o cara que está na academia dizendo que eu como a minha aveia com leite condensado, isso é tudo bobagem. Não. Eu quero a caixa do supermercado que tem 96 quilos, 102 quilos. Eu quero que ela emagreça, fique magra e volte no consultório 10 anos depois com 60 quilos, comendo aveia e nessa realidade. No momento que chegar isso para mim, eu paro de falar de aveia. E sem enlouquecer. E sem enlouquecer. Exato. E sem enlouquecer. Porque para fazer um emagrecimento desse vai ter que ser via restrição calórica severa, não vai ter outra maneira. E aí o que vai acontecer? Fome. Os análogos de GLP-1, vai usar todos. Vai fazer pico insulínico toda hora, vai inflamar, vai ter fome, não vai comer, vai endoidar, vai brigar com o marido, vai cometer homicídio, vai se suicidar, qualquer coisa, não vai durar muito tempo. Entender? Esse é o motivo do problema, porque a pessoa comum que está buscando emagrecer, e todos nós, os 4 aqui, a gente está representando uma classe de médicos e nutricionistas que está acordando com uma realidade diferente, é uma bolha que está mudando. A gente não trabalha, claro, os nutricionistas, vocês, e eventualmente até nós vamos trabalhar com o pessoal, um atleta, alguma coisa, mas a nossa missão profissional, por que a gente mantém um Instagram com informação de qualidade gratuita? Porque a nossa missão profissional não é com o atleta, não é com ele. Ele vai ter o profissional que vai tratar ele individualmente. A nossa missão é com a caixa do supermercado, é com a faxineira, é com o motorista de Uber, que vai tentar emagrecer, que vai tentar tratar a hipertensão, a dislipidemia, com esses produtos. Vai pagar caro, vai desperdiçar a empolgação, o estímulo, a motivação de cuidar da saúde, não vai ter resultado, porque é impossível ter resultado nessa realidade, e vai colocar em si o motivo da frustração. Esse é o problema. Marcelo, é exatamente isso que você está falando. A indicação por profissionais de saúde é um pouco ridícula. Eu vou falar aqui rapidamente nessa minha larga... Eu sabia que o Universal ia falar isso. Cara, fala lentamente, fala bastante, cara. Fala bonito. Eu vou falar agora, nessa minha larga escala de atendimento de 3 meses. Preste atenção. Boa. A pior indicação que eu já vi para veia. Eu estou acompanhando um cara que ele teve diverticulite. 120 quilos. Tá com a bolsa de colostomia. Foi um dos primeiros casos, assim, para estrear em grande... Inclusive, em grande estilo. Até o Tran, né? Estrear em grande estilo, né? Um caso, né? Aí o cara com a bolsa de colostomia, ele disse, olha, eu tenho que perder 20 quilos para refazer o meu sistema... fazer a cirurgia para refazer o meu, né, intestino grosso. Eu disse, beleza. Aí, ligação, atendimento online. Eu disse, como é que é a tua alimentação? Ele disse, olha, de manhã eu como aveia, uma papa de aveia. Aí eu, por quê? Você gosta? Aí ele disse, não, porque a nutricionista disse para eu comer aveia 3 vezes ao dia para não entupir a bolsa. Deus do céu. Não entupir a bolsa. Eu falei com o Eurípides, do Papo de Reto. Eu disse, Eurípides, olha isso aqui, tem condições de um negócio desse? Aí ele disse, eu disse, você gosta de aveia? Ele disse, odeio papelão, que gosto de papelão, né? Aí eu disse, olha, bora, não precisa comer. Eu pensei que era um fetiche seu. Você não precisa comer aveia. Não precisa comer aveia. Ele disse, vai entupir a bolsa. Ele disse, vai entupir a bolsa. Ele disse, não vai entupir essa bolsa. Pode acreditar. Esse cara em um mês, Altran, ele perdeu 7 quilos. 7 quilos. Já tá quase na meta dele aí para conseguir fazer cirurgia. E, pasma, sem aveia. E sem aveia. a bolsa. E sem entupir a bolsa. Não entupiu. O que eu acho interessante, acrescentar isso aqui na discussão, o que eu acho interessante é o seguinte. Aquilo que o Adolfo falou no comecinho, há um tempo atrás, sobre a questão do acesso à tabela nutricional e essa coisa toda, Adolfo, é uma coisa que na faculdade de nutrição é o instrumento básico do nutricionista, é a tabela TAP. A gente na cadeira de dietoterapia, na cadeira de técnica dietética, a gente se perde naquela tabela, porque a gente tem que página por página. Hoje a gente já vai no aplicativo, já fica mais fácil, mas a gente fica lá dentro calculando. Eu não consigo entender de onde é que vem essa história de que por exemplo, beterraba é fonte de ferro. Ou, tá entendendo? São umas coisas que você escuta de nutricionista. Eu escutei na aula de nutrição esportiva semana passada, de que beterraba era fonte de ferro e de que era interessante tomar suco de beterraba durante o treino, se você estivesse fazendo a corrida, para
para melhorar, para diminuir a perda de ferro durante o treino. Cara, Nossa, eu escutei aquilo ali e eu fiquei... De onde é que esse cara tirou essa informação? Pelo amor de Deus. Tá É complicado, é complexo. Tá entendendo? Altran respira, Altran respira. Deu vontade de fazer igual o Marcelo, né? De chegar assim perto. Eu vejo o Felipe falando que um nutricionista disse para uma pessoa que tem uma bolsa de colostomia que ela tem que comer, que tem uma bolsa de colostomia, que sofre de diverticulite, que tem que comer 3 vezes no dia aveia. Cara, é muita fibra. Tem uma coisa... É muita fibra. A minha tia tem uma bolsa de colostomia, que ela já tem há não sei quanto tempo. Ela usa isso porque ela tirou praticamente o intestino grosso todo dela. Cara, ela não pode ver fibra. Quando ela vê, só em ver, o troço já tá dando problema. E a pessoa manda se entupir de fibra. Eu fico imaginando o seguinte, de onde é que esse nutricionista tirou essa informação, pelo amor de Deus? Cara, eu quero muito falar sobre isso, só que eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu preciso ir no banheiro. Peraí, tá? Não sabe muita aveia, velho. Muita aveia. Não é? Olha aqui, ó, Altran. Cara, eu vou te contar um negócio que é real, cara, que aconteceu, velho. Que assim, ó, eu tô vendo aqui na live, como era de esperar, assim, tem opções, tem opiniões divergentes, tá tudo bem, não tem problema. E isso deve ser respeitado. Teve um momento da minha vida profissional que eu tive uma crise existencial por conta de uma paciente que eu lembro dela também até hoje, que é assim, ó, a gente pode dizer que existe nutricionista e médico para todo tipo de paciente, Hoje em dia, ainda mais com a internet, isso me tirou muito peso das costas, porque eu digo assim, ó, hoje eu abro o Instagram, faço uma live, falo do que eu quiser falar, da medicina que eu pratico, eu tenho certeza que eu vou atingir um público que se identifica com isso, e tem um mundo que não se identifica, mas tudo bem, eu não trabalho para eles, eu trabalho para o público que se identifica. Mas isso começou, essa maturidade começou com uma paciente, do tempo que eu atendia no pronto atendimento, eu era cirurgião ainda, eu atendia no pronto atendimento, e uma mulher, ela estava com uma crise de retocolite ulcerativa, e ela estava em vias de fazer uma cirurgia, como de fato ela acabou fazendo, para retirar todo o intestino grosso e não ficar com uma colostomia, mas ficar com uma ileostomia, que é não ter nada do intestino grosso, ficar com uma ileostomia. E naquela época, isso era meados lá de 2012, eu era um cirurgião, estava começando a operar, e eu disse para ela assim, olha, existem opções de tratamento, de dietoterapia, de tratamento alimentar, onde o teu comportamento alimentar pode ter uma resposta menos inflamatória, de modo a, quem sabe, talvez, tornar muito mais fácil o controle das tuas crises. Eventualmente, talvez até não precise tomar medicação. A retocolite é uma doença de exacerbação inflamatória, etc. Eu expliquei para ela, mas um dos grandes problemas é a questão da interface ali, da alimentação com a microbiota, da microbiota com o ambiente intestinal e a exacerbação dos processos inflamatórios. Mudando o comportamento alimentar, é muito possível que tenha uma melhora grande no teu quadro. Essa paciente, ela me olhou e ela disse assim, ó, tá, mas eu teria que escolher o que eu como. E eu disse, sim, tu teria que aprender a te alimentar de uma maneira mais voltada para a saúde, assim, mais voltada para o teu autocuidado. Ela disse assim, ó, se eu tiver que cuidar o que eu como, então eu prefiro ir para a cirurgia agora e ficar sem nada de intestino, mas eu quero comer o que eu quiser. Olha isso. Essa paciente, ela saiu daquela internação, ela trocou de hospital e ela foi operada na manhã seguinte e ela usa ileostomia até hoje, ela não tem mais intestino grosso. A grande questão é a seguinte, o que segue acontecendo com a rotina alimentar dela? Bom, agora ela não tem mais intestino. Tá bem, mas ela tem intestino delgado, ela tem pâncreas, ela tem fígado, ela tem colágeno, ela tem neurônios. O que vai acontecer com essa exacerbação do processo inflamatório que agora não é mais aparente no intestino grosso? Agora é silenciosa e mata ela. Depois vai ter o quê? Vai ter Parkinson, vai ter Alzheimer, vai ter síndrome do intestino irritável, vai ter o que mais agora? E naquele ponto eu me dei conta assim, ó, eu me dei conta naquele momento que eu precisava me posicionar, porque eu me dei conta que eu não trabalhava para todo mundo, eu não trabalho para todo mundo. Eu não sou médico para todo mundo. Esses tempos uma seguidora comentou num vídeo do YouTube,
Ah, mas o senhor precisa dar atenção a todos os públicos. Eu não tenho que dar atenção para todos os públicos. Tem médico para todos os tipos de paciente, tem todo tipo de paciente para qualquer médico. E está tudo maravilhosamente bem. Não perde o teu tempo comigo e não me faz perder meu tempo contigo. Está tudo bem, cada um no seu quadrado. Pronto. Então, assim, ó, a gente está falando aqui para uma bolha que se deu conta de algumas coisas. Paradigma evolutivo, evolução cultural versus evolução biológica, adequação biológica, interface entre o estilo de vida e os desfechos de saúde, como o nosso comportamento alimentar impacta nos nossos hormônios e no ambiente metabólico. Tu gosta de assistir isso, tu gosta de mexer nisso? Parabéns, bem-vindo ao clube. Não entende nada do que a gente está falando? Tá tudo bem também, porque tu vai no outro Instagram e o cara está dizendo ali, a aveia é sagrada, é maravilhosa. Aí o que tu faz? Escolhe o tipo de aveia, come amanhã de manhã, ou já come agora, já. Você come pão branco com leite condensado, né? Mas eu vou comentar, antes de eu ir ali para tirar a água do joelho, né? O Altran estava falando uma coisa que é muito importante, pessoal. Tabela de composição, ela é muito bem elaborada, é o trabalho dos colegas que, principalmente nutricionistas, que se dedicam à manutenção e atualização das tabelas de composição, um trabalho muito nobre, bem feito, e por isso a gente usa como referência. Mas tem um detalhe. Vê só, você estava falando da beterraba, Altran. Sim. Aí a beterraba vai ter um teor de ferro teoricamente interessante para o volume total. Já não concordo que tem muito açúcar, mas tá, vai lá. Só que tem um detalhe. Quando você está no laboratório de bromatologia, você decompõe os alimentos de uma forma que o teu trato digestório não tem capacidade de fazer. Exato. Então, o fato de ter ali não quer dizer que é biodisponível. Senão, para eu absorver cálcio, eu comia cal. Exatamente. Certo? Exatamente. Botava o prego então, no feijão, que foi alguém botou que bota um prego ali. Exato. Exato. Não é biodisponível. Então, o que acontece? A gente olha para isso e vê, cara, é rico, tá bom. Pelo padrão que você queira dizer, porque no Brasil, se tiver déficit de proteína, por exemplo, é rico em proteína, né? Mas tá, sim, vamos lá. Então, assim, é rico, tá bom, mas você não vai aproveitar. E outro ponto, a questão da beterraba e do treino, existem alguns trabalhos mostrando o uso do suco de beterraba no pré-treino por causa dos nitratos. Exatamente. Trazendo alguns benefícios. Okay. Mas aí vem aquele lance, sabe, Altran, que eu sempre fico perguntando, Felipe e Marcelo, e vale o fato de você socar não sei quantos gramas de açúcar para dentro? Aí nessa hora que eu falo, não era mais fácil. Sim. Exato. E nesse caso, Marcelão, não era mais fácil, já que eu estou falando de um atleta, vamos considerar que eu não estou falando de qualquer um de nós fazendo o exercício, tá? Se eu estou falando de um atleta, não era mais fácil fazer uma cápsula de nitrato para ele? Sim. Era mais prático, porque a gente tem que entender, dependendo da finalidade, do momento, do que a gente quer alcançar, essas horas, os suplementos podem ser uma excelente opção. Então, eu sempre falo, pessoal, suplementação, usar de forma inteligente, é fantástico. Claro, mas a gente volta àquilo que eu falei, o Adolfo, a gente volta àquilo assim, ó. O atleta vai se valer de várias coisas, assim, da tecnologia. Sim. E tá bem, ele vai ter acesso a isso, que bom, que bom. O que a gente tem que entender? Não é a massa. Não é a massa. Sim. Não é a massa, entendeu? Não é a massa. É todo mundo. Que precisa de ajuda, entendeu? Não é a massa. Então, ficar discutindo essa questão é uma questão que a gente gosta porque é ciência, né? Mas isso terminaria no fato assim, ó, exercício do ponto de vista biológico é a busca pela sobrevivência, incluindo a busca pelo alimento. Então me convence que eu tenho que comer beterraba para sair a caçar. Me convence que eu tenho que comer beterraba para ter uma performance na migração, no exercício físico do dia a dia. Porque senão eu vou fazer o quê? Eu vou perder massa magra, não vou ter desempenho para escalar uma árvore, por exemplo. Então na vida real não se aplica aquilo que eu falei no começo, assim, ó. Na vida real, toda essa discussão termina quando a gente entende a realidade biológica e a necessidade daquela dona de casa de perder 30 quilos. Se termina isso tudo. Se termina. Porque aquilo que a gente fala o dia a dia, adequação biológica, viés low carb, buscar uma frequência alimentar mais baixa, deixar um período maior no estado não alimentado, para induzir o reforço de rotas metabólicas catabólicas, aumentar a capacidade de lipólise, induzir a melhora e a multiplicação das mitocôndrias, etc. Isso se faz com comida, de almoço e janta, sem beliscar nos meios, tendo densidade nutricional, comendo uma carne, uma saladinha, tá bom. Pronto.
Exato, exatamente. E, cara, a gente não pode esquecer que a aveia, né? Voltando aqui para a aveia, que... Eu queria escutar o Felipe. Eu queria escutar, vou tentar olhar assim, ó, vamos ver se aqui eu fico olhando pro Felipe. Ó. Eu queria olhar pro Felipe nos falar a história da aveia. Por que que a aveia foi santificada? Ele estudou isso aí? Exato, exato. Eu juro que eu pesquisei isso, Altran, hoje. Eu disse, não, eu tenho que você encontrou? Não achei. Não achei. Então, não achou? Pois é, eu estava crente que você ia encontrar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deve ter uma origem muito parecida com a história dos sucrilhos, com a história dos cereais matinais, que vem aí dos adventistas, né, no começo do século passado, e que usavam isso como café da manhã. Né? E a gente sabe que os cereais, né, os cereais matinais, estilo cornflakes e sucrilhos, eles eram tidos pelo Kellogg's como alimentos santos, né? Alimentos que desestimulavam a masturbação, desestimulavam o desejo sexual. É uma história muito louca, né? O próprio Kellogg's, ele se vangloriava de não ter contato sexual com a mulher. Esse cara era completamente alucinado, né? Doido. Não tem uma explicação lógica pra isso. Tá vendo que o treco faz mal? Tá vendo que faz mal essa miséria? Isso é coisa do cão, rapaz. Não é santificado, não. Coisa de Satanás. É completo. Então, o que eu queria sugerir é o seguinte. Eu queria dizer é que a aveia é uma semente, é um grão. E a semente, como o doutor Marcelo falou, ela não quer nos alimentar. A semente, ela quer sobreviver e reproduzir. Ela quer virar uma nova planta. A partir do momento que ela quer virar uma nova planta, ela tem na sua estrutura substâncias que vão facilitar esse processo. Ou seja, ela tem nutrientes para ela que não necessariamente são nutrientes para nós. Então a gente pode citar facinho aqui o fitato ou ácido fítico, né? Que está presente na grande maioria das sementes e cujo foco qual é? O fitato, para quem não, o pessoal que está assistindo a gente, ele é uma substância em forma molecular dele é hexagonal, que tem 6 grupamentos fosfato ao redor. Quando ele está em meio aquoso, que é o que acontece no solo, quando a semente entra em contato com o solo, ele se ioniza e ganha 6 cargas negativas. E essas 6 cargas negativas atraem cátions, atraem íons positivos. Dentre eles, nós temos íons minerais que a planta precisa para nascer. Aí tem o cálcio, tem o zinco, tem o manganês, tem o ferro. E aí você come esse troço. Adivinha o que ele vai fazer? Adivinha o que ele vai fazer dentro do nosso intestino? A mesma coisa. Só que a gente... Ele vai quelar os minerais. Exato. A gente não tem capacidade de digerir esse troço. Então vai sair tudo. E a gente perde a chance de absorver. E eu estou falando de um antinutriente. Eu não falei aqui de lectinas, eu não falei aqui da avenina, que a aveia é rica. Tá entendendo? Não falou de antitripsina, não falou de nada disso. Não estou falando de nada disso, estou falando de um deles só. Né? Então a gente sabe que a aveia, por ser uma gramínea, ela é parente do trigo. E por ser parente do trigo, ela é rica em lectinas. O trigo tem o glúten, a aveia também tem, mas a aveia também tem a avenina e outros tipos de lectina. E nós sabemos que as lectinas, elas são agentes inflamatórios do nosso sistema digestivo. Elas estimulam a microbiota negativa, vamos dizer assim, as grãs negativas do nosso intestino. Elas estimulam o nosso intestino a fabricar zonulina, aumentando a permeabilidade intestinal. Isso para dizer só alguns dos efeitos. E aí, o que me incomoda, sabe, e é onde eu quero chegar para vocês poderem dar a contribuição de vocês também, o que me incomoda é que o cara chega na frente do nutricionista com vários sintomas relacionados a esses problemas que eu acabei de falar, e o nutricionista nem pensa que isso pode ser ocasionado pela santa aveia. Você está entendendo? O nutricionista acha que isso é obra da carne, que carne isso é vermelha, obra... eu já ia te dizer. Vai perguntar, não está comendo carne vermelha. Exato. Tá comendo vai dizer que é carne vermelha, é isso aí. E aí o cara tira a carne vermelha, volta no mês seguinte, pior, porque está se empanturrando de aveia, de trigo, do que quer que seja, e o cara fica, não, agora vamos tirar o frango, depois vamos tirar, é o ovo, não, é o leite, não, é o peixe também. O cara vira vegetariano, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, vegano, e destruindo a saúde. Né? O que aconteceu com a Sarah Marilyn lá de Angola, que é portuguesa, mas mora em Angola, foi exatamente isso.
ela numa entrevista comigo, ela disse, Henrique, eu achava que estava fazendo certo. Quando a pessoa chegava para mim e dizia, era vegana e dizia, olha, você está comendo alguma coisa errada. Dentro da sua dieta vegana tem alguma coisa que está errada. Ela fazia jejum, mas não desconfiava que era dieta. O tamanho era a lavagem cerebral que tinha na cabeça dela, que era feito com ela, para achar que ela estava fazendo certo. Tá entendendo? Então, isso me incomoda muito quando você sai da faculdade e você encontra profissionais que não questionam o mínimo. Não questionam o mínimo de prática e de diretriz. Henrique, como eu falei, onde morre a curiosidade, morre a humanidade. Cara, você vê que interessante. Você falou um negócio que para mim é o mais importante quando a gente fala sobre cereais, tá? Você falou, o fitato faz isso assim, a gente não digere isso, de fato. Isso corrobora aquilo que eu falei, não é alimento para a gente. A gente não foi feito para digerir isso. E isso também acontece com as prolaminas. Então, quando a gente fala no glúten, é bom o pessoal saber, pessoal, glúten não é uma coisa. Glúten é uma convenção para chamar um grupo de coisas, né? No caso do trigo, são as gluteninas e as gliadinas, certo? As gluteninas que são glutelinas, que dão capacidade elástica para massa, por exemplo, e as gliadinas, que são prolaminas, que dão capacidade de expansão. Beleza. No caso da aveia, também tem. Aí é que tá a miséria, porque ela também tem as gluteninas porque e ela não tem gliadina. É uma família, mas ela tem a aveína. Então, o que acontece? Qual é o grande problema do trigo? E por que o trigo é ruim para todo mundo, não é só para o celíaco? Porque na hora de digerir a prolamina, nosso trato digestório não foi feito para digerir prolaminas rápido. Então, as frações digestivas das prolaminas fazem mal para a gente. Tá bom, a gliadina é a pior, não vou discutir. Tá bom, beleza. Mas a avenina também não presta, não. Então, na hora que aquelas frações digestivas começam a fazer a porqueira, elas fazem o que você falou. Ativam o sistema zonulina, são pró-inflamatórias, algumas desbalanceiam nossa microbiota, algumas se diz até que sejam pró-cancerígenas. E nesse processo inflamatório de geração de permeabilidade intestinal, a gente começa a desenvolver outras intolerâncias alimentares. Então, é uma cadeia de eventos negativos que vai nos trazer... Não, vai dizer que não acontece assim no consultório. A pessoa diz assim, não, eu como pão, eu como margarina, eu como aveia, eu como massa, eu me sinto bem. Agora, quando eu como ovo, eu tenho uma má digestão, eu fico inchado, eu não consigo... Se eu como um pedaço de carne, então eu quase morro. Hoje eu disse para um outro paciente assim, a mocinha come McDonald's, toma Coca-Cola e se sente bem. Só que se ela come 3 ovos, ela vai para o pronto atendimento fazer Buscopan e Plasil na veia, porque está quase morrendo. Será que não tem alguma coisa errada nessa pessoa que consegue ingerir McDonald's com Coca, mas passa mal com ovo? Não te passa pela cabeça que tem alguma coisa que está errada? E aí, que está errado? É esse mecanismo que você acabou de falar. A pessoa está tão doente do intestino, não tem mais capacidade digestória, já tem um processo inflamatório tão exacerbado, que agora comida mais densa nutricionalmente, com mais estrutura, que precisa de uma digestão mais complexa, não difícil. A carne tem uma digestão difícil. Não, a carne tem uma digestão complexa. Ela é densa. Uma digestão de carne. Digestão de carne. Só que a pessoa não consegue digerir direito porque tem um intestino que está doente. E quem leva a culpa é a comida mais densa nutricionalmente, aquela pessoa acaba como aquela girafa lá da bolacha e do pão. Mas, Marcelão, exato. É por isso que eu falo, pessoal, sempre, olha só, quando você está doente, quando você está inflamado, se você não sente vontade de comer, por favor, não coma. Eu falo para as mães, não é? Eu falo para as mães, olha, teu filho está doente, ele está, como fala aqui, de fastio, né? Ele está sem querer comer. Não empurra comida no moleque, miséria. Senão ele vai criar intolerância a alguma dessas coisas que você está dando para ele comer. É possível que isso aconteça. Porque se ele está doente e ele está inflamado, ele pode estar com esse intestino mais permeável. Exato. Todos nós passamos por isso quando crianças, né? Eu estava doente, sem vontade de comer nada, ou mãe ou vó, empurrar, só falta botar assim, empurrar com um socador a comida. E é assim que a gente acaba criando intolerâncias. Então, como aqui a Janeza falou, respeito ao organismo, né? Exato, é interessante, Adolfo,
como a gente mais uma vez, como a gente está distanciado da nossa essência. Cara, se eu tô doente e não estou com vontade de comer, qual é o sentido que tem eu comer alguma coisa? Ou qual é o pior? Para não ficar fraco, Altran, para não ficar fraco. Aí, o pior. Se eu tô doente, tô sem vontade de comer, aí a sabedoria popular, pelo menos aqui no Nordeste, o Felipe vai concordar comigo, é guaraná com bolacha de creme cracker. Quem tem dinheiro. Você tem noção, cara? É isso. Não é isso? É isso. Eu já passei por isso. Lembra que eu também estou no Nordeste, igual você. Estou no meio do caminho também. Mas você tá quase. Você já tá lá no sul. Você tá lá embaixo. Sacanagem. Faz isso não. Mas, cara, é um negócio assim que é um contrassenso completo quando a gente pensa, não, vamos dar um refrigerantezinho com bolacha porque o bichinho não tá querendo comer e tá doente. Meu Deus, se não tá querendo comer, não come. Se não for bolacha, é torradinha. Se não for bolacha, é torradinha. É uma das coisas que mais mal pode fazer. O que mais eu me arrependo na educação alimentar dos meus filhos foi de ter dito para eles que eles têm que raspar o prato. Cara, isso é o pior conselho que você pode dizer para uma criança. Meu amigo, se ela não quer comer, ela não precisa comer. O erro é que o pai diz assim, ele não quer comer arroz, feijão e carne, por exemplo, ou qualquer outra comida que tenha lá, então eu vou dar batata frita com hambúrguer para ver se ele come alguma coisa. Se ele não quer comer agora, mais tarde ele come. Minha avó dizia, o melhor tempero da comida é a fome. É fome. Se não quer comer agora, mais tarde come. Mas agora mais tarde não vai comer porcaria, vai comer o que você não comeu anteriormente. Cara, você sabe como é que você resolve? Como que você resolve isso? Com micro-ondas. Sabe como? Dá a comida pro moleque. Não quis comer. Bota dentro do micro-ondas porque fica guardadinho. Na hora que tiver fome, vai comer aquilo. Pronto, tá resolvido. Não precisa ligar. Exatamente. Vai comer aquilo, só que vai comer frio. Não tem problema, é fácil de resolver. Criança é fácil de cuidar dessas coisas, cara, igual cachorro. Se você deixar demorar um tempo até ser enrolado, eles estão comendo, tá tudo bem. Pois é. O perigo está certo. Assim, e aqui, o Adolfo, aqui em casa é assim que funciona. Assim, o prato fica ali com papel filme, não tem problema. Deu fome às 13h30 da tarde, o prato vai pro micro-ondas e vai comer. O problema é quando você cria a cultura assim, não comeu. E aí passou aquilo ali, e depois comida é só na janta. Teve fome 13h30, come qualquer coisa. Esse é o problema. Daqui que saiu, Filipão, aquela frase que tu gosta. Comida em regime de livre demanda. Quer comer, come. Não quer comer, não come. Mas quando for comer, é comida. Ponto. Entendeu? Exatamente. E a melhor forma é não ter disponibilidade em casa, né? É verdade. Porque se você tem criança em casa e você tem uma despensa recheada com biscoito, com Doritos, com ele, meu amigo, é muita sacanagem com uma criança você ter isso na despensa e querer que ela coma carne. Ou querer que ela coma brócolis. Tá entendendo? É verdade, você tem toda razão. Se for pegar e voltar a focar no assunto da live, qual vai ser a zebra e a treta? A zebra e a treta vai ser assim, ó. Não quer comer, não come. Mas aí vai comer o quê? Uma papinha de aveia depois. Papa de aveia. Exato. Com a sensação de que está fazendo melhor pelo filho também. Não, a intenção sempre é positiva. A gente não vai questionar isso, né? Ninguém faz isso por mal, né? A intenção sempre é positiva. O que a gente está trazendo é justamente essa percepção de que muitas dessas verdades pétreas e antigas, né, que todos nós fomos submetidos a elas, né, elas estão erradas. E a gente tem a oportunidade agora de oferecer aos mais jovens uma vida mais saudável do que a gente teve, né? Porque a todos aqui, talvez não o Filipão, que é o mais jovenzinho da turma, mas todo mundo aqui foi escangalhado, né? A gente está se escangalhando com o tempo. Com certeza. O Felipe é o melhorzinho, aqui tá os cabos tentando colar e resolver e tal. E assim, é assim que a gente anda. Mas os mais jovens têm a oportunidade de desenvolver uma vida muito mais legal. E olha, pessoal, eu tenho observado uma coisa. A indústria alimentícia é a coisa mais escrota que tem na face da Terra. Só pede para político, tá? Então, assim, a indústria alimentícia, ela está piscando. Se vocês pararem para olhar, com toda escrotidão e sacanagem, cada hora sai um produto mais aparentemente menos ruim. Eles estão tentando, não é? Eles estão tentando aparecer bonzinhos, né?
E olha, de boa, vou dizer para vocês, eu acho que isso tem um aspecto positivo, que é o seguinte: até quando a mentira vai continuar se mantendo? Né? Eu quero muito observar isso, não sei se a gente vai ver isso vivo, tá? Não sei se a gente vai ver isso vivo, mas uma coisa que eu falo, a indústria está percebendo, cara, se a gente continuar oferecendo só lixo, o pessoal daqui a pouco vai começar a não querer. Então a gente tem que dar uma maquiada nisso. Será que tem? Né? Eu não tinha pensado por esse lado. Será que tem? Eu acho que não tem isso, cara. Olha, cara, Marcelo, olha no mercado, tem um monte de produto assim, mais bonzinho, sabe? Fora de embalagens. É como se eles estivessem percebendo que estão perdendo algum terreno, nem que seja um pouquinho. Isso, exatamente. E eu vejo isso em outra coisa, quando eu vejo colegas, pessoal, infelizmente, se darem prestarem o papel de chegar nas redes sociais e dizer coisas do tipo: não, mas o açúcar não faz mal assim também, desde que seja consumido. Poxa, tem pouco tempo que a gente viu isso, foi vergonhoso, tá? Não, o açúcar não é tão ruim, não, desde que você consuma com parcimônia. Como é que você consome açúcar com parcimônia, cacete? É igual as propagandas de cerveja que vem assim, com moderação. Com moderação. Pô, você vai dizer pro viciado, mas cheira só um pouquinho, tá? Peraí, dá uma cara. fungadinha. Assim. Dá uma fungadinha e sai. Não funciona assim. Adolfo, eu acho que a indústria ela já se tocou disso, tá? E ela está começando a mudar. Assim, agora veja, ela não está mudando, ela está... Não, é só parecendo. Não, ela está abarcando outro mercado, porque veja bem, também. O que é que ela está fazendo? Ela tem os ultraprocessados dela, cheio de açúcar, com essa cara de natural. Eu estou me lembrando agora de um post que eu fiz, onde tem lá um iogurte com chia, com não sei o que, cheio de açúcar. Mas a mesma marca lançou aqui desse lado um iogurte só com 2 ingredientes. Mas está fazendo a outra. Mas está fazendo a outra também. Então, o que é que acontece? A maioria das pessoas, e aí entra os arquétipos que o Dr. Marcelo falou, tem aquele que vai no com chia, não sei das quantas, mas tem aquele que vai no de 2 ingredientes e confia na marca e vai no de chia, também. Porque é da mesma marca. E aí dança na brincadeira, entendeu? Então eles estão fazendo essa jogada para abarcar mais. Né? Teve uma cervejaria agora, eu já ia falar marca, mas eu não falo marca, não tô nem aí, que acabou de lançar uma cerveja low carb em escala nacional. Tá entendendo? Cara, é sacanagem. É sacanagem. Parece um monte de ratoeira espalhada assim, sabe? Um monte de ratoeira espalhada e o pessoal dançando de venda. É incrível isso, cara. É isso aí. É incrível, cara. É complicado, né? É complicado. É porque eu fico olhando assim e falo, cara, não tinha um negócio chamado propaganda enganosa? Não existia isso? Porque... Cadê? Quem é que tem que bater nisso? Ou tem que juntar nós 4 para mover uma ação? Sei lá. É que eu vejo essas ridicularidades assim e fico me perguntando, cadê as associações? Sabe? Cadê os órgãos de classe? Que, poxa, era quem deveria levantar contra essas coisas, se posicionar. Sei lá, o próprio Ministério da Saúde, ou cacete que seja, pessoal. Isso nunca vai acontecer também, Adolfo. Isso aqui é uma coisa que eu tenho não vai. Com pacientes e tudo assim. O que a gente está fazendo aqui é o melhor que pode ser feito. É o melhor que pode ser feito. É dar o livre-arbítrio a partir de opções. Eu falo uma linguagem, o Adolfo fala uma linguagem, o Altran fala uma linguagem. A gente fala parecido, mas a gente fala para públicos, realidades parecidas, mas que não são exatamente iguais. A gente oferece opções. Alguns vão despertar, outros não. Uns vão se identificar, outros não. E a única saída para o universo individual de cada pessoa, de cada família, de cada sociedade, não vai vir de nenhuma entidade, nem de nenhum político, nem de nenhuma ajuda que não a informação. É a única coisa que a gente tem assim, ó. Não vai vir, não adianta esperar. Não vai vir de político. A indústria, muito menos. Lembrem da vizinha que começou a fazer o pão? Ela é o micro do macro da indústria que botou os dois iogurtes aqui, ó. Estou vendendo aqui, ó. Vocês peguem o que quiser. E conforme o universo individual, as pessoas forem evoluindo e mudando, as necessidades vão mudar. E aí a gente vai ver a oferta de coisas melhores. Aqui no sul do Rio Grande do Sul, a gente produz... eu não produzo nada, mas o pessoal aqui do sul produz gado grass-fed. A gente produz aqui gado criado solto,
frango, caipira que pasta, que cisca e etc. Então a gente tem aqui um celeiro da carne do futuro, que é qual? A carne do passado. A gente tem o frango do futuro, que é qual? O frango do passado. E hoje em dia, claro, o mundo está valorizando isso. Não é todo mundo que sabe, mas as pessoas estão despertando. E daqui um pouco, o indivíduo, o cidadão, vai chegar e vai perguntar no açougue assim, tá, mas qual a procedência desse gado aqui? Esse gado não é confinado, ele não é maltratado, ele não é alimentado com ração insalubre? Olha, eu não sei, eu acho que, bom, é do frigorífico tal. Não, do frigorífico tal eu não compro. Eu compro do frigorífico tal e tem o gado criado solto, em regime de vida livre, comendo em regime de livre demanda, que tem uma vida adequada e que depois tem a morte mais nobre. Uma vez eu falei isso num post daquela jornalista que fala sobre o agro no Brasil. Como é que é o nome daquela guria? Não me lembro agora. Camila Telles. Ela estava falando sobre isso, sobre a qualidade do gado brasileiro. E eu fui lá e complementei, assim, botei alguma coisa e botei isso, assim, que o gado brasileiro tem a vida que jamais sonhou que teria, tem a vida mais longa do que teria na natureza. Na natureza ele seria morto na atividade, na vida adulta, morrendo, sendo comido vivo. E esse gado que a gente produz tem a vida que ele nunca teria, mais longeva do que teria na sociedade, na sua sociedade, uma morte digna e a melhor morte de todas, que é perpetuar a vida da cadeia alimentar. Nossa, teve gente que quase me matou ali. Que morte digna? Não existe morte digna. Calma, mas em que mundo tu vive? Em que mundo tu vive? Pois é. Como assim? É o pessoal fotossintético, cara. O pessoal fotossintético. E o pessoal, Marcelo, que não mata os vegetais para comê-los. Né? Porque os vegetais, você sabe que não são seres vivos, né? Então, quando você come o vegetal, você não está matando nada, né? É interessante esse raciocínio, porque uma vez eu vi um cartaz que eu achei fantástico, né? O pessoal estava parafraseando um cartaz do vegetarianismo que dizia assim: não seja cruel, não mate os vegetais para se alimentar, coma pedras. Exato. Está resolvido o problema. Boa. Resolvido o problema. Ano passado, antes da pandemia, no comecinho do ano, eu tive aula com uma professora de tecnologia dos alimentos. Ela estava lá falando sobre a produção de leite. E, assim, eu tenho vários colegas veganos na turma, né? Inclusive, se de repente tem até alguns assistindo aqui. E aí ela estava falando sobre a extração do leite, mostrando as fotos das fazendas. Eu olhei assim e disse: professora, esses gados são bem tratados, né? Essas vacas são bem tratadas pra caramba. Cara, tu não tem ideia, assim, cara. Cara, ela olhou pra mim e disse assim: Henrique, se eu nascesse de novo, eu queria nascer uma vaca leiteira. Cara. Aí eu olhei pra ela e todo mundo da classe riu, né? Mas ela disse: é verdade. Esse gado, ele tem remedinho, ele tem comidinha. Ele não pode adoecer, cara. Ele tem que ser o mais saudável do mundo, porque senão ele não rende. Olha aqui. É música e carinho. Olha aqui, ó, eu vou te falar real. Real, cara. Tô te falando assim, dessa fazenda lá onde tu vê eu postar foto andando a cavalo. Cara, ali, assim, ó. Cara, não pode gritar, não pode chegar buzinando, cara, porque a vaca pode ficar estressada, velho. Não pode. Ela tem que ser feliz e calma. Isso é real, cara. Isso é real. Não tem música alta, meu. Ela passa em regime de vida livre, ela passa em regime de livre demanda e ela tem o horário da ordenha que ela busca por conta do esvaziamento do Uber lá, etc. Eu não entendo tanto assim essas coisas. Mas, cara, tu precisa ver a vida que tem esses animais de fazenda, meu velho. É a vida que qualquer animal... Pega um cachorro desse que tá na rua, na calçada agora, e oferece a vida que uma vaca de fazenda tem. Cara, ele paga qualquer coisa, vai pra lá. É isso aí. Cara, eu tô chegando à conclusão, pessoal. Eu acho que o Marcelão, ele tá participando do mercado imobiliário lá no sul do Rio Grande do Sul. Porque ele tá tentando nos seduzir para a gente se mudar para lá. Entendeu? Eu digo assim, ele quer fazer deixar de ser nordestino. Para mim, para os meus filhos e para quem estiver perto de mim, cara, vocês podem ficar discutindo, se matando, discutindo aveia ou coisa e tal. Eu desligo a câmera, passo ali um entrecô na frigideira, eu boto um foguinho aqui. Aqui, ó, eu tô aqui, ó, vou te mostrar uma coisa, ó. Ali é a minha churrasqueira, ó. É dentro da cozinha, meu garoto.
É só eu Aí chegar tá ali certo. agora, Chato, já pego um disco de arado, já boto ali um disco de arado, passo uma picanha no disco de arado. É por isso que eu vocês não- sinto tanta pena de você, Marcelo. Por isso Vocês que eu vão tenho ficar tanta pena de discutindo aí, meu velho. O meu nível de estresse com vocês vai ser zero, cara. Vai ser zero. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Galera, bom. alguém gostaria de comentar? Acho que a gente cobriu muitos assuntos legais aqui. A gente já está indo para Sim, 2 acho horas que de sim. live, né? Muito legal. E alguém quer comentar mais alguma coisa aí para a gente poder já começar a encerrar? Fala, Felipe. Cara, deixa o Felipe falar. Eu queria o que só mais antes- falou na live, né? Fala aí um pouquinho, Felipe. Eu queria só, antes da gente encerrar, a gente responder a pergunta que estava lá na postagem. Se ela é aveia ou vilã. A opinião de cada um aqui. Se a veia é Antes de vilã encerrar. ou mocinha? Sim, Ô, mocinha. Eu Vai. quero responder primeiro, eu respondo primeiro. Responde. Vai, Marcelão. A AV, ela é hashtag 4, ela não participa do processo, ela não merecia nem essa live. Pronto. Perfeito. Vamos lá. A aveia não é alimento. Da aveia, talvez possamos até aceitar, pessoal, uma extração de glucanas para fazer um produto medicinal. Tá? Tá bom, vamos considerar. Ou talvez dê para a gente tirar as fibras para fazer uma roupa ou um sapato. Agora, como alimento, de fato, não vejo benefício algum e vejo uma quantidade de malefícios grande, que inclusive a gente não abordou em detalhes todos eles, mas em outro momento a gente fala mais, porque, como a Altran começou a falar, se a gente deixasse, falava só de antinutriente na aveia. Não, Sim. porque tem um monte. Então, do meu ponto de vista, não vejo benefício algum e quero deixar mais um registro aqui, pessoal. Existe um viés de análise muito, muito, muito comum. Ah, mas é bom porque eu faço cocô. Eu falo, tá bom. Come pó de serra, você vai fazer cocô também, miséria. Se a questão é fazer cocô, bebe metade de um leite magnésio todo dia que você faz cocô. Nem por isso você vai dizer que é comida e que vai te fazer bem. Então, pessoal, precisa começar a entender um pouco mais que você vai fazer cocô de acordo com o que você come. Ninguém precisa fazer cocô nem 3 vezes por dia, nem todo dia. Isso vai depender do que você comeu, de como você aproveitou, como é seu processo digestório, se você é homem ou mulher, grande, pequeno, gordo, magro. Então, vamos começar a entender, por mais vínculo emocional que qualquer pessoa tenha com o alimento, antes de defender, para, respira, pensa um pouquinho. E se você não conhece o assunto, procura quem conheça para poder te falar. Porque esse argumento, não vale. É bom porque vai fazer cocô, não vale. Vai vocês agora. Exatamente. Filipão. Eu acho que a primeira vez eu vou ter uma posição contra Marcelo e contra Rodolfo. Eu acho que a aveia... Calma. Pode ir, vai lá. Calma. Eu acho que a aveia ela é um alimento fundamental e eu tenho um respeito profundo pela aveia se colocar ela no lugar correto, porque é a partir dela onde vem picanha. Cara, eu ia falar isso, cara. Porque alguém colocou aqui. Lombinho sumindo vem da aveia, é isso aí. Eu me lembrei que eu falei que o pessoal planta aveia lá pra vaca comer. Eu disse, não, peraí, eu tenho que falar que ela é mocinha, cara. Então eu acho que ela tem o papel fundamental dela pra vaca, pra gente comer a vaca. Exatamente. Pra gente, não vejo lógica no consumo direto da aveia. Sensacional. Eu quero só dizer que nenhum de nós que está aqui é contra absolutamente ninguém. Nós não estamos aqui... Porque eu vi alguns comentários aqui achando que a gente estava agredindo as pessoas. Gente, a gente não está falando de pessoas aqui. É a história. Nós estamos falando de os ideias. Bastidores. Aqui só tem pessoas inteligentes, certo? E pessoas inteligentes não falam de pessoas, falam e debatem ideias. Tá? A gente nunca fala de pessoas aqui. Então, a aveia, ela não é um alimento para o ser humano, ela pode ser utilizada em outras áreas, como alimento para o alimento do ser humano, ou seja, como o Felipe falou, o alimento lá para o gado, ela pode, de repente, fazer uma roupa, ou servir de algum outro, de matéria-prima para um determinado suplemento de uma pessoa que tem uma necessidade especial. Mas daí a dizer que a aveia é um alimento adequado à espécie humana, isso aí é uma viagem completa e uma campanha de marketing muito bem estruturada para a gente achar que aquele veinho que está lá na embalagem de aveia é uma
traz uma imagem de saúde ou uma imagem de bem-estar. E não traz. Longevidade. Eu sempre achei assustador, me dava medo aquela miséria na caixa. Mas olha, deixa eu fazer um comentário. É estranho mesmo. Aquele negócio é estranho, E aquele cara. chapéu Vixe, assim, né? É sinistro. aquilo tem cara de abusador, aquilo tem cara que vai querer te levar atrás do armário, não. Ó, mas deixa eu falar um negócio. Importante comentar um pouquinho, só eu juro que eu não vou demorar com relação a isso. Cara, hoje a gente vive uma situação muito ruim no que diz respeito à dialética, aos momentos de diálogo, aos debates. E as pessoas estão tendo uma pressa muito grande em se posicionar pró ou contra sempre as coisas. Pessoal, nunca existem só duas posições. 0 e 1 é no processador do computador. E olha que nos atuais, porque quando for para os processadores quânticos não é mais 0 e 1. Então, assim, vamos parar um pouquinho com isso, porque realmente teve algumas pessoas fazendo as manifestações meio raivosas aí, e eu digo o seguinte, turma, a gente está aqui num ambiente tão alegre, dando risada, brincando, se divertindo, falando sobre ciência, falando sobre as experiências clínicas, olha que riqueza de informação a gente tem aqui, 2 médicos, 2 nutricionistas, isso é para ser celebrado, isso é para ser bom. E a gente não precisa concordar com tudo. Vocês veem, eu e Marcelo, a gente fala uma coisa, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Isso é normal. Isso faz parte, inclusive, do processo científico. A contraposição de ideias que é boa. Quando você vê consenso demais, pode ter certeza que alguém está se submetendo. Isso não é bom. Exatamente. Então, assim, não é? Então, cuidado, pessoal, porque a gente está caminhando para um futuro distópico, a gente está caminhando para o Fahrenheit 451, está caminhando para um 1984, Exato. Onde é simples, né? Eu só converso com quem concorda comigo, quem discorda de mim deve morrer de forma lenta e agonizante. Gente, não funciona assim. Cara, não funciona assim. Porque senão eu só vou ser amigo de quem tem Xbox, não quero de quem tem um PlayStation. Exato, é isso aí, cara. É isso aí. Pô, eu fiquei nesse dilema aí por causa dos meus filhos, cara. Eu não decidi se eu tô no Xbox ou no PlayStation. Mas você sabe o que eu queria, Marcelo? Eu queria ter grana para ter os dois. Vamos dar os dois. Essa vida dicotômica, pessoal, isso é estúpido. Vamos entender. A quantidade de opções. Tem espaço para tudo. E eu digo para vocês, porque é uma coisa que eu gosto de sempre trazer o pessoal para a realidade. Vocês vão me ver no Madeiro comendo hambúrguer com minha filha com pão. Vão. Sim. Por quê? Porque é gostoso. E aí, eu vou fazer isso todo dia? Não, eu sei que é uma merda, sei. Eu pago meus boletos, cacete. Ninguém tem nada com isso, não. Estou assumindo, tá? É como eu sempre gosto de lembrar. Eu tenho um paciente que fuma, pessoal. E que fala para mim assim, Dolfo, eu não quero parar de fumar porque eu gosto. Aí eu pergunto, você sabe todos os riscos que você está correndo? Sei, mesmo assim eu quero continuar. Sabe o que eu falo? Sensacional. Você sabe o risco que você está correndo, você sabe o problema que você pode criar, mesmo assim você quer fazer, é sua vontade. Consciente. Eu dou parabéns. Isso. Exato. Exatamente. Eu dou parabéns. Então, quem achar que a aveia é legal e quer comer aveia, come aveia. Ninguém vai brigar por isso, não. Tá tudo bem. A gente está trazendo informações aqui para vocês e que estão dentro de um grupo de informações que está no grupo do pouco que a gente entende. Então, nós não estamos trazendo nada experimental aqui. Tudo aqui é bem sedimentado, né? Segue, não segue, tudo bem, a amizade continua, as piadas continuam, os memes vão acontecer e tá tudo bem. Né? E quando a gente se encontrar, né, lá no negócio do Iron Man, a gente vai comer churrasco, mas se de repente acontecer de alguém aparecer com a pizza de 4 queijos ou pepperoni, por favor, não passe perto de mim, porque eu vou acabar querendo um pedaço. Isso acontece. Exato. Tá? Então é isso, não precisa essa coisa tão... Isso não leva a gente a lugar nenhum. E sem julgamento, sabe, Adolfo? Porque... Porra, se eu quero comer isso, cara, eu sei das consequências. Tá entendendo? Eu sei do que vai acontecer comigo. Porra, se eu comer uma fatia de pizza, eu vou ficar inchada, minha barriga não vai reagir bem. Mas, pô, eu quero comer. É como você falou, quem é que paga o boleto? Os meus boletos que paga sou eu, brother. Sou eu. Então, tá resolvido o problema. Tá resolvido o problema. E todo mundo que tá aqui na live paga seus próprios boletos e pode decidir o que vai comer. Se você... Agora, o que eu acho ruim... E aí a gente pode até, de repente, esticar um pouquinho mais. Adoro
É assim, é a galera que fica julgando o prato dos outros, que fica julgando o carrinho dos outros. Meu irmão, se você quer ter a sua própria alimentação e acha que isso está ok, massa. Mas ficar dizendo, fulano de tal faz isso, cicrano faz aquilo. Meu irmão, qual é o problema? É você tá pagando as contas dele? É você quem tá botando comida na casa dele? Não é, cara. A não ser que a pessoa chegue para você e diga, Felipe, eu quero que você seja meu nutricionista, me ajude. Aí você tá pagando para a pessoa julgar o que você tá comendo. Mas tirando essa situação, não compete a você dizer o que é que o outro vai comer. O nosso foco aqui é passar informação. Se a informação foi válida para você, massa. Se não foi válida para você, massa do mesmo jeito, massa também. Continuar se divertindo. Show de bola. Exato, tem que ser assim. Para mim tá dito e tá lindo e, caras, que legal foi essa live com vocês. Essa foi boa demais. A live vai ficar gravada no meu Instagram. Eu vou baixar, vou botar no Drive do Google, vou mandar para vocês o link para vocês botarem no Instagram de vocês, tá certo? Sim. E vai também lá pro podcast da Rebelião Saudável, para a galera poder se divertir com a gente inúmeras vezes seguidas. Muito sensacional. Bem. Gostei. Cara, massa então, quem faz as honras para fechar é o Henrique, né? Eu vou deixar minha última consideração agradecendo a vocês três. Muito obrigado. Henrique, ideia sensacional, fantástico. Ainda mais podendo dividir por 4, assim ficou muito bom. Agradeço a vocês todos que estão aqui essas já 2 horas, né? 2 horas. Vai fechar 2 horas já. Vocês aqui seguindo a gente, eu estou notando que teve uma retenção enorme de público, então o pessoal ficou mesmo, isso é muito bom. Obrigado, pessoal. Mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas. Eu agradeço a vocês por terem prestigiado esse nosso trabalho, porque isso para nós, a gente se diverte, mas isso é trabalho, tá bom? Sim. Isso é trabalho. E obrigado pelo prestígio que vocês nos dão, por gastar essas horas, que o tempo é o valor mais importante que a gente tem com a gente, tá? Então, obrigado a todos e boa noite a vocês, boa noite a todo mundo. Valeu demais. Eu queria agradecer também o convite de vocês, estar aqui junto com 3 feras aqui que eu escuto e leio tudo que vocês botam, eu gosto demais. Aquele grupo lá que a gente tem no WhatsApp vai ter que ficar lá, a live da V. Sim, claro. A gente vai só trocar, vai deixar de ser live da V para live de outra coisa para live de outra coisa. Eu queria só agradecer e que foi muito bom essa noite aqui, a gente ter trocado uma ideia legal, foi muito massa mesmo. Vai, Marcelo. Não, maravilha. Na verdade, assim, ó, na minha humildade, eu sinto a mesma coisa que o Adolfo falou, eu me sinto honrado de estar aqui. Eu vendo os 3 aqui, me dá vontade de ficar olhando para os 3 aqui, deixar falar, porque eu admiro muito o trabalho dos 3, admiro demais, e para mim é uma honra, para mim eu me sinto convidado mesmo para participar da live de vocês os 3. Cara, assim, eu vou fazer a palavra de vocês as minhas palavras, né? Para mim, eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente. Olha que maravilha que a gente tem hoje de possibilidades, né? Eu não conheço nenhum de vocês. Eu achei que no Brasil low carb a gente ia se ver, cara. Pois é. Mas, cara, eu me sinto tão próximo de vocês, eu me sinto tão amigo de vocês, que para mim é uma honra e uma satisfação muito grande poder dizer que vocês são meus amigos. Maravilha. Show de bola. Muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado. Faço minhas suas palavras também, viu? Muito bom, muito bom. Valeu. Um abraço muito grande. A gente se encontra por aí. Vamos ver se a gente consegue pensar em outro tema para outra live.